Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Coleção Risoli e Isis. Escrito por Tess Gerritsen. Livro 11. O Predador. Capítulo 1. Delta do Okavango, Botsuana. Sob a luz oblíqua da alvorada, vejo-a, sutil como uma marca de água, impressa na terra nua. Se fosse meio-dia, quando o sol africano é quente e reluzente, eu com certeza não a teria notado, mas no começo da manhã mesmo as menores impressões do terreno fazem sombra. Quando saio da barraca, aquela única pegada me chama a atenção. Agacho-me a seu lado e sinto um arrepio súbito ao me dar conta de que apenas uma camada fina de lona nos protegia enquanto dormíamos. Richard surge pela abertura da barraca e solta um gemido satisfeito ao se levantar, espreguiçando-se sentindo o cheiro de grama molhada, lenha queimada do café da manhã que está sendo preparado na fogueira. Os aromas da África. Essa aventura é o sonho de Richard. Sempre foi o sonho dele, não o meu. Eu sou a namorada gente boa cuja resposta padrão é claro: querido. Mesmo quando isso significa 28 horas e 3 aviões diferentes, de Londres a Johannesburgo, de Johannesburgo a Mão, de Mão à Selva, o último deles uma lata velha trêmula, conduzida por um piloto de ressaca. Mesmo quando isso significa 2 semanas numa barraca, matando pernilongos urinando atrás de arbustos. Mesmo quando isso significa que posso morrer, e é nisso que estou pensando ao fitar essa pegada, impressa na terra a menos de 1 metro de onde Richard e eu dormimos noite passada. Sinta esse ar, Millie, exclama Richard. Nenhum outro lugar tem esse cheiro. Um leão esteve aqui, digo. Eu queria poder engarrafar esse cheiro para levar para casa. Que lembrança seria? O cheiro da selva. Ele não está me ouvindo. Está extasiado demais com a África, envolvido demais na fantasia da grande aventura, onde tudo é incrível e fantástico, incluindo a carne de porco enlatada com feijão que foi o jantar da noite passada e que ele declarou ser o jantar mais esplêndido de sua vida. Repito, mais alto, um leão esteve aqui, Richard, bem ao lado da nossa barraca. Ele podia ter entrado. Quero alarmá-lo, quero que ele diga: meu Deus, Millie, isso é sério. Em vez disso, ele apenas chama os integrantes mais próximos do nosso grupo. Ei, venham dar uma olhada. Um leão esteve aqui essa noite. As primeiras a se aproximarem são as 2 meninas da cidade do Cabo, cuja barraca está armada ao lado da nossa. Sylvia e Vivian têm sobrenomes holandeses que não sei nem soletrar nem pronunciar. As 2 são louras, têm 20 e poucos anos, pernas longas bronzeadas, e no começo tive dificuldade em diferenciá-las, até Sylvia perder a paciência comigo. Nós não somos gêmeas, Millie. Você não vê que os olhos da Vivian são azuis e os meus são verdes. Quando as meninas se ajoelham ao meu lado para examinar a pegada, noto que o cheiro delas também é diferente. Vivian, a de olhos azuis, tem o cheiro de ervas, o aroma fresco e doce da juventude. Sylvia tem cheiro do hidratante de citronela que ela está sempre passando para afastar os pernilongos, porque repelente é veneno. Você sabe disso, não sabe? Elas se posicionam ao meu lado como 2 suportes para livros, como 2 deusas louras, e não consigo deixar de notar que Richard está mais uma vez dando uma olhada no decote de Sylvia. Para uma menina tão escrupulosa em se proteger dos mosquitos, ela deixa à mostra uma quantidade alarmante de pele para ser picada. Naturalmente, Elliot logo se aproxima também. Ele nunca está longe das louras, que conheceu há poucas semanas na cidade do Cabo. Desde então, colou nelas como um cachorrinho fiel, na esperança de ter uma migalha de atenção. Essa pegada é recente? Pergunta a ele, mostrando preocupação. Pelo menos alguém partilha meu medo. Não a vi ontem, responde Richard. O leão deve ter vindo durante a noite. Imagine sair da barraca para tirar água do joelho e se deparar com isso. Ele solta um uivo e agita a mão como se fosse uma garra diante de Elliot, que récua.
Isso faz Richard e as louras rirem, porque Elliot é o alívio cômico de todos, o americano afoito cujos bolsos trazem lenços, repelente, protetor solar, álcool gel, antialérgicos, antissépticos e todo tipo de produtos necessários à sobrevivência. Não me junto a eles na risada. Alguém podia ter morrido aqui, digo. Mas é isso que acontece num safari de verdade, argumenta Sylvia. Estamos no meio da selva, com os leões. Não me parece um leão muito grande, observa Vivian, inclinando-se para estudar a pegada. Talvez fosse uma fêmea, o que vocês acham? Leão ou leoa, os dois podem nos matar, responde Elliot. Sylvia lhe dá um tapinha brincalhão. Você está com medo? Não. Só achei que Johnny estava exagerando quando falou aquilo no primeiro dia. Fiquei no jipe. Fiquei na barraca. Ou vocês morrem. Se você queria se sentir completamente seguro, Elliot devia ter ido para o zoológico, diz Richard, e as louras riem da observação sarcástica. Viva Richard, o macho alfa. Assim como os heróis que criam em seus romances, ele é o homem que assume comando e resolve tudo. Ou acha que resolve. Aqui na selva, ele não passa de mais um londrino sem noção, embora pareça um especialista em sobrevivência. Essa é mais uma coisa que me irrita essa manhã, além do fato de eu estar com fome, de não ter dormido bem e de os mosquitos estarem me perseguindo. Eles sempre me encontram. Quando saio da barraca, é como se ouvissem o sino do jantar, e imediatamente começo a bater no pescoço e no rosto. Richard chama o guia auxiliar africano. Clarence, vem aqui. Olha o que passou pelo acampamento essa noite. Clarence estava tomando café junto à fogueira com o senhor e a senhora Matsunaga. Agora avança em nossa direção, trazendo a caneca, e se agacha para ver a pegada. É recente, diz Richard, o novo especialista. O leão deve ter vindo essa noite. Não é leão, responde Clarence. Ele nos encara, o rosto negro reluzente sob o sol da manhã. É um leopardo. Como você pode ter tanta certeza? É só uma pegada. Clarence desenha o contorno da pegada no ar. Estão vendo? É a pata dianteira. O formato é redondo, como a de um leopardo. Ele se levanta e corre os olhos ao redor. E é um animal só. Então caça sozinho. Sim, é um leopardo. O senhor Matsunaga tira fotos da pegada com sua Nikon imensa. A câmera tem uma teleobjetiva que parece algo que lançaríamos no espaço. Ele e a esposa se vestem, até o último detalhe, de maneira idêntica. Jaqueta de safari, calça caque, cachecol de algodão e chapéu de aba larga. É possível encontrar casais assim, usando as mesmas roupas exóticas, em pontos turísticos de todo o mundo. É de se imaginar. Será que acordam pela manhã e pensam, vamos dar a todos uma chance de rir hoje? À medida que o sol se levanta, eliminando as sombras que tão claramente haviam demarcado a pegada, os outros tiram fotos, correndo contra o tempo e a claridade excessiva. Até ele pega sua câmera de bolso, mas acha que é só porque todos os outros estão fotografando e ele não quer ser o cara estranho que é excluído de tudo. Sou a única que não se dá ao trabalho de pegar a câmera. Richard está tirando fotos suficientes por nós dois com sua Canon, a mesma câmera que os fotógrafos da National Geographic usam. Fico na sombra, mas, mesmo ali, fora do alcance do sol, sinto o suor escorrer das axilas. Já está esquentando. Todo dia na selva é quente. Agora vocês estão vendo porque peço para vocês ficarem na barraca durante a noite, diz Johnny Postumus. Nosso guia se aproximou tão silenciosamente que não notei que ele havia voltado do rio. Quando me viro, Johnny está bem atrás de mim. Seu sobrenome, Postumus, é lúgubre, mas ele nos disse que se trata de um sobrenome comum entre os colonizadores, de quem descende. Em seus traços, vejo a relação com seus robustos antepassados holandeses. Ele tem o cabelo louro queimado de sol, olhos azuis e pernas grossas, extremamente bronzeadas, numa bermuda caque. Os pernilongos não parecem incomodá-lo, nem o calor, e ele não usa chapéu, não passa repelente. Crescer na África curtiu sua pele, imunizou contra seus incômodos. Ela apareceu pouco antes da alvorada, diz Johnny, indicando o mato nos fundos do acampamento. Saiu daqueles arbustos, avançou na direção da fogueira e me encarou. Uma fêmea linda, grande e saudável. Fico perplexa com a tranquilidade dele. Você a viu? Eu estava aqui preparando a fogueira para o café da manhã quando ela apareceu. O que você fez? Fiz o que pedi a todos vocês para fazerem nessa situação. Mantive a calma. Deixei o rosto bem à vista. Presas como a zebra e o antílope têm os olhos na lateral da cabeça, mas os olhos do predador são voltados para a frente. Sempre mostre ao felino o seu rosto. Deixe ver onde ficam seus olhos, e ele vai entender que você também é um predador. Vai pensar 2 vezes antes de atacar. Johnny fita os 7 clientes que lhe pagam para mantê-los vivos nesse lugar remoto. Lembrem-se disso, está bem? Vamos ver mais felinos ao avançarmos pela selva. Se encontrarem algum, procurem manter a calma e se mostrem imponentes. Encarem os animais. E não corram. Vocês terão mais chance de sobreviver. Você estava aqui fora, cara a cara com um leopardo. Admira-se ele. Por que não usou isso? Ele aponta para a espingarda que está sempre pendurada no ombro de Johnny. Johnny balança a cabeça. Eu não atiraria em um leopardo. Não mataria um grande felino. Mas essa espingarda não é para isso. Para proteger você. Não restam muitos leopardos no mundo. Essa terra é deles, nós somos os intrusos. Se um leopardo me atacasse, acho que eu não conseguiria matá-lo, nem para salvar minha própria vida. Mas isso não se aplica a nós, certo? Elliot solta uma risada nervosa e corre os olhos pelo grupo. Você atiraria no leopardo para nos proteger,
não é? Johnny responde com um sorriso irônico. Veremos. Ao meio-dia, estamos prontos para seguir selva adentro. Johnny conduz a caminhonete e Clarence está sentado no banco reservado a ele, um assento que se projeta à frente do para-choque. Parece-me um lugar precário. Ele fica com as pernas balançando, carne fácil para qualquer leão de passagem. Mas Johnny nos assegura que, se ficarmos no veículo, estaremos a salvo, porque o predador acha que somos todos parte de um animal imenso. Mas, se saírem da caminhonete, vocês serão o jantar. Entenderam? Sim, senhor. Recado dado. Não há estradas aqui, apenas a vegetação levemente aplanada nos locais onde a passagem dos pneus castigou a terra. O estrago causado por uma única caminhonete pode deixar a paisagem marcada por meses, diz Johnny, mas não imagino muitos veículos seguindo pelo interior do delta. Estamos a 3 dias de viagem da pista de pouso onde desembarcamos, e não vimos nenhum outro veículo nessa região selvagem. Região selvagem era algo em que eu não acreditava 4 meses atrás, sentado no nosso apartamento, em Londres, a chuva açoitando as janelas. Quando Richard me chamou para perto de seu computador e me mostrou o safari que ele queria reservar para nossas férias, vi fotografias de leões e hipopótamos, rinocerontes, leopardos, os mesmos animais que encontramos em zoológicos e parques temáticos. Foi o que imaginei, um gigantesco parque com hotéis confortáveis e estradas. No mínimo, estradas. Segundo o site, haveria um acampamento na selva, mas imaginei barracas grandes, com chuveiro e vaso sanitário. Não achei que estaria pagando pelo privilégio de me agachar atrás das moitas. Richard não se importa nem um pouco com a falta de conforto. Está encantado com a África, a câmera em constante atividade pelo caminho. No banco atrás do nosso, a câmera do Sr. Matsunaga acompanha a de Richard, clique após clique, mas com uma lente maior. Richard não admite, mas está com inveja da lente. Assim que voltarmos a Londres, provavelmente vai entrar na internet para ver o preço do equipamento do Sr. Matsunaga. É assim que o homem moderno luta, não com lanças e espadas, mas com cartões de crédito. Meu Platinum vence o seu ouro. O coitado do Elliot consome nota unissex, fica para trás comendo poeira. Mas acho que ele não se importa, porque está mais uma vez acomodado com Vivian e Sylvia no último banco. Olho para eles e vejo de relance o rosto resoluto da senhora Matsunaga. Ela também é uma boa companheira. Tenho certeza de que fazer cocô no mato também não é sua ideia de boas férias. Leões. Leões. Grita Richard. Ali. As câmeras disparam mais rápido quando o veículo para tão perto que consigo ver mosquitos pretos sobre o flanco do leão. Perto dele, há 3 leões deitados à sombra de uma árvore. De repente, ouço uma rajada de palavras em japonês. Quando me viro, o Sr. Matsunaga está de pé. A mulher dele puxa sua jaqueta, desesperada, para impedi-lo de saltar da caminhonete em busca de uma fotografia melhor. Senta, ordena Johnny num tom de voz que ninguém, homem ou animal, poderia ignorar. Agora, imediatamente o Sr. Matsunaga se senta. Até os leões parecem assustados, e todos fitam um monstro mecânico com 18 pares de braços. Lembra o que eu disse, Isao? Censura o Johnny. Se der um passo para fora dessa caminhonete, está morto. Fiquei animado. Esqueci. Murmura o Sr. Matsunaga, inclinando a cabeça em um gesto de desculpas. Olha, só estou tentando mantê-los em segurança. Johnny respira fundo e, num murmúrio, diz, peço desculpas por gritar. Mas, no ano passado, um colega estava numa viagem com 2 clientes. Antes que pudesse detê-los, os 2 saltaram da caminhonete para tirar fotos. Os leões os alcançaram num piscar de olhos. Eles morreram? Pergunta Elliot. É o que os leões são programados para fazer, Elliot. Então, por favor, aproveitem a vista, mas dentro da caminhonete, tudo bem? Johnny solta uma risada para aliviar a tensão, mas ainda estamos nos sentindo intimidados, um bando de crianças desobedientes que acaba de tomar um corretivo. O clique das câmeras agora é desanimado, fotografias batidas para disfarçar o mal-estar. Estamos todos chocados com a rigidez com que Johnny repreendeu o Sr. Matsunaga. Fito as costas de Johnny, que se elevam bem à minha frente, e os músculos de seu pescoço sobressaem como caules grossos. Ele dá partida no veículo. Deixamos os leões, seguimos para nosso próximo acampamento. Ao pôr do sol, vem a bebida. Depois que as 5 barracas estão armadas e a fogueira está acesa, Clarence abre a caixa de alumínio que sacolejou na traseira da caminhonete o dia todo e tira dali as garrafas de gin e whisky, vodka e amarula. Comecei a gostar especialmente dessa última, um licor cremoso e doce, feito do fruto de uma árvore africana, a maruleira. Ele tem o gosto viciante de café e chocolate, algo que uma criança beberia quando a mãe não está vendo. Clarence pisca para mim ao me dar meu copo, como se eu fosse a criança levada do grupo, porque todos os outros tomam bebidas de adulto, como gin tônica ou whisky puro. Essa é a parte do dia em que penso sim. É bom estar na África. Quando desconfortos do dia, os insetos, a tensão entre mim e Richard se dissipam numa agradável embriaguez e posso me acomodar numa cadeira e ver o sol se pôr. Enquanto Clarence prepara um jantar simples, composto de ensopado de carne, pão e frutas, Johnny arma a cerca de arame, com sininhos para nos alertar caso algo entre no acampamento. Noto que de repente Johnny se detém, a silhueta contra o brilho do sol, e levanta a cabeça como se farejasse o ar, sentindo 1000 odores dos quais nem me dou conta. Ele é como qualquer outra criatura da selva, tão à vontade aqui que quase espero que ele abra a boca e ruja como um leão. Viro-me para Clarence, que mexe a panela fumegante de ensopado. Há quanto tempo trabalha com Johnny? Pergunto. Com Johnny?
É a primeira vez. Você nunca tinha sido guia auxiliar dele. Clarence salpica pimenta no ensopado. Meu primo é o auxiliar de Johnny. Mas Abraham está na aldeia dele essa semana, para um enterro. Pediu para eu substituí-lo. E o que Abraham diz de Johnny? Clarence sorri, os dentes brancos reluzindo no crepúsculo. Ah, meu primo conta muitas histórias sobre ele. Muitas. Ele acha que Johnny devia ter nascido Xangana, porque é como nós. Mas com o rosto branco. Xangana? É a sua tribo? Ele assente. Somos a província de Limpopo, na África do Sul. É a língua xangana que ouço vocês falando de vez em quando. Ele solta um riso culpado. Quando não queremos que vocês saibam o que estamos dizendo. Imagino que não seja nada muito lisonjeador. Olho para os outros, sentados em torno da fogueira. O senhor e a senhora Matsunaga estão diligentemente revendo as fotografias do dia na câmera dele. Vivian e Sylvia descansam em suas camisetas decotadas, exalando feromônios que, como sempre, fazem o pobre Elliot rastejar por um pouco de atenção. Vocês estão com frio? Querem que eu pegue o casaco? Aceitam outro gin tônica. Richard surge de nossa barraca com uma camisa limpa. Há uma cadeira vazia esperando por ele a meu lado, mas ele simplesmente passa por ela. Senta-se ao lado de Vivian e começa a jogar seu charme. Está gostando do safari? Costuma ir a Londres? Eu gostaria de mandar para vocês Sylvia cópias autografadas de 21, quando for publicado. Claro que todos sabem quem ele é. Menos de uma hora depois de conhecer todos, Richard sutilmente deixou escapar o fato de que é o escritor de suspense Richard Henwick, criador do herói do Miss 5 Jackman Trip. Infelizmente, ninguém tinha ouvido falar de Richard ou de seu herói, o que resultou num primeiro dia de safari bastante difícil. Mas agora ele está de volta ao jogo, fazendo o que sabe fazer de melhor. Seduzir sua plateia. Pegando pesado. Reflito. Pesado demais. Mas se eu reclamar mais tarde, sei exatamente o que ele vai dizer. É o que os escritores precisam fazer, Millie. Precisamos ser simpáticos e angariar novos leitores. É engraçado o fato de Richard nunca perder tempo sendo simpático com senhoras de idade, apenas com mulheres jovens, preferencialmente bonitas. Lembro-me de como ele usou esse mesmo poder de sedução comigo, há 4 anos, quando estava autografando exemplares de opção, matar na livraria onde trabalho. Quando Richard está jogando seu jogo, é impossível resistir a ele, e agora o vejo olhando para Vivian de um jeito que ele não me olha há anos. Ele segura um gaulois entre os lábios e se inclina para a frente, a fim de proteger a chama do isqueiro de prata de lei, como seu herói Jackman Tree faria, cheio de masculinidade. A cadeira vazia a meu lado parece um buraco negro que suga toda a minha alegria. Estou pronta para me levantar e ir para a barraca quando de repente Johnny se senta nela. Não diz nada, apenas corre os olhos pelo grupo, como se nos avaliasse. Acho que está sempre nos avaliando, e me pergunto o que vê quando olha para mim. Será que sou como todas as outras esposas e namoradas resignadas que foram arrastadas para a selva a fim de satisfazer as fantasias aventureiras de seus homens? O olhar dele me desconcerta e me sinto impelida a quebrar o silêncio. Esses sinos na cerca funcionam mesmo? Pergunto. Ou só estão ali para a gente se sentir mais seguro? Eles servem como um primeiro alerta. Não os ouvi ontem à noite, quando Leopardo entrou no acampamento. Eu ouvi. Ele se inclina para a frente, joga mais lenha na fogueira. Provavelmente vamos ouvi-los de novo hoje à noite. Você acha que tem mais leopardos aqui? Dessa vez são hienas. Ele aponta para a escuridão além do círculo de luz da nossa fogueira. Há meia dúzia delas nos observando agora. O quê? Olho para a noite. Só então vejo o brilho refletido dos olhos que nos espreitam. Elas são pacientes. Esperam para ver se sobra alguma comida. Vá para lá sozinha, e você será a refeição. Ele dá de ombros. Esse é o motivo de vocês terem me contratado. Para não acabarmos sendo jantar. Eu não seria pago se perdesse muitos clientes. Quanto é muitos? Você seria só a terceira. Você está brincando, não é? Ele sorri. Embora tenha mais ou menos a idade de Richard, a vida sob o sol africano deixou marcas em torno dos olhos de Johnny. Ele põe uma mão tranquilizadora em meu braço, o que me surpreende, porque ele não é homem de sair tocando as pessoas. Estou brincando. Nunca perdi um cliente. É difícil saber quando você está falando sério. Quando eu estiver falando sério, você vai saber. Ele se vira para Clarence, que acaba de dizer algo em Xangana. O jantar está pronto. Olho para Richard, para ver se ele notou Johnny conversando comigo, a mão dele em meu braço. Mas ele está tão concentrado em Vivian que pareço ser invisível. É o que os escritores têm que fazer, diz Richard, previsível, quando nos deitamos em nossa barraca essa noite. Só estou angariando mais leitores. Conversamos em voz baixa, porque a lona é fina e as barracas ficam juntas. Além disso, me sinto um pouco protetor. Elas estão sozinhas, 2 meninas na selva. Se pararmos para pensar que elas só têm 20 e poucos anos, podemos considerá-las bastante aventureiras, não acha? É admirável. Elliot evidentemente as acha admiráveis. Comento. Elliot acharia admirável qualquer coisa com 2 cromossomos X. Logo, elas não estão exatamente sozinhas. Ele veio nessa viagem para acompanhá-las. E, meu Deus, deve ser cansativo para elas. Tê-lo por perto o tempo todo, com aqueles olhos pidões. As meninas o convidaram. Foi o que ele disse. Convidaram por pena. Ele puxou o assunto numa boate. Ficou sabendo que elas iam fazer um safari. Elas provavelmente disseram. Você devia pensar em ir para a selva também.
Com certeza nunca imaginaram que ele aceitaria. Porque você sempre o rebaixa. Ele parece ser um cara bacana. E sabe muito sobre pássaros. Richard bufa. Isso é sempre tão atraente num homem. Qual é o seu problema? Por que está tão irritado? Posso dizer o mesmo de você. Só estou conversando com uma moça, e você não consegue lidar com isso. Pelo menos essas meninas sabem se divertir. Estão no espírito da viagem. Estou tentando me divertir. Estou mesmo. Mas não achei que fosse ser tão difícil. Esperava. Toalhas felpudas, chocolate sobre o travesseiro. Me dê algum crédito. Estou aqui, não estou? Reclamando o tempo todo. Esse safari era meu sonho. Millie, não o estrague. Já não estamos falando em voz baixa, e tenho certeza de que os outros podem nos ouvir, se ainda estiverem acordados. Sei que Johnny está, porque ficou responsável pelo primeiro turno de vigilância. Imagino sentado junto à fogueira, ouvindo nossas vozes, a tensão crescente. Com certeza já sabe de tudo. Johnny Postumus é o tipo de homem que não deixa nada passar despercebido, e esse é o motivo de sobreviver nesse lugar, onde ouvir o tilintar de um sino na cerca pode ser a diferença entre a vida e a morte. Que pessoas inúteis, superficiais, devemos parecer a ele. Quantos casamentos ele já viu serem desfeitos? Quantos homens presunçosos viu se curvarem diante da África? A selva não é apenas um destino de férias. É onde aprendemos o quanto somos insignificantes. Desculpe, murmuro, segurando a mão de Richard. Não quero estragar sua viagem. Embora meus dedos se fechem em torno dos seus, ele não retribui o gesto. A mão dele parece algo sem vida na minha. Você acaba com a graça de tudo. Sei que essa viagem não era sua ideia de férias, mas, pelo amor de Deus, chega de ficar de cara fechada. Olha como Sylvia e Vivian estão se divertindo. Até a senhora Matsunaga consegue aproveitar. Talvez seja por causa desses comprimidos contra a malária que estou tomando, sugiro, em desalento. O médico disse que podem causar depressão. Disse que algumas pessoas até enlouquecem. A mefloquina não está me incomodando em nada. As meninas também estão tomando e estão bastante animadas. As meninas de novo. Sempre me comparando com as meninas, que são 9 anos mais jovens do que eu, 9 anos mais magras. E são uma novidade. Depois de 4 anos dividindo o mesmo apartamento, o mesmo banheiro, como uma mulher ainda pode parecer uma novidade? Talvez seja melhor eu parar de tomar os comprimidos. Proponho. O quê? E pegar malária? Ah, claro, faz muito sentido. O que você quer que eu faça? Richard, me diga o que você quer que eu faça. Não sei. Ele solta um suspiro e se vira para o outro lado. Suas costas são como concreto frio, um muro que encessa o coração, pondo fora do meu alcance. Depois de alguns instantes, no murmúrio, diz: Não sei que rumo estamos tomando, Millie, mas eu sei o rumo que Richard está tomando. Está indo para longe de mim. Faz meses que ele vem se afastando, tão sutil e gradualmente que, até agora, eu me recusava a ver. Atribuía tudo a uma circunstância. Ah, temos andado muito ocupados. Ele está no término das revisões de 21. Estou fazendo o inventário anual da livraria. Tudo vai melhorar quando nossas vidas desacelerarem. É o que eu dizia a mim mesma. Do lado de fora da barraca, a noite se enche dos ruídos do delta. Estamos acampados não muito longe do rio, onde, mais cedo, vimos hipopótamos. Acho que os ouço agora, além de grasnadas, guinchos e grunhidos de incontáveis outras criaturas. Mas, dentro da barraca, há apenas silêncio. Então é aqui que nossa história acaba. Numa barraca, na selva, em plena África. Se estivéssemos em Londres, eu me vestiria e iria para o apartamento de alguma amiga em busca de solidariedade e conhaque. Mas aqui estou, presa dentro dessa lona, cercada por animais que querem me devorar. A claustrofobia me deixa com vontade de sair, correndo aos berros pela noite. Devem ser os comprimidos para a malária, desbaratando meu cérebro. Quero que sejam os comprimidos, pois isso indicaria que não é minha culpa eu estar me sentindo tão desesperada. Preciso mesmo parar de tomá-los. Richard adormeceu profundamente. Como consegue fazer isso? Cair num sono tão tranquilo quando estou prestes a me despedaçar. Ouço sua respiração, relaxada, estável. O som de sua indiferença. Ele ainda dorme profundamente quando acordo na manhã seguinte. À medida que a luz pálida do amanhecer entra pela costura de nossa barraca, penso com temor no dia que temos pela frente. Mais uma viagem incômoda, sentados lado a lado, tentando ser educados um com o outro. Mais um dia matando pernilongo, se fazendo xixi atrás das moitas. Mais uma noite vendo Richard flertar com as meninas, sentindo outro pedaço do meu coração se partir. Essa viagem não pode ficar pior, penso. Então ouço o grito de uma mulher. Capítulo 2. Boston. Foi o carteiro que telefonou. 11h15 da manhã. A voz trema no celular. Estou na Sambona Avenue, West Holbury, 02132. O cachorro. Eu vi o cachorro na janela, e foi assim que a polícia de Boston ficou sabendo. Uma série de acontecimentos se começou com um carteiro atento, um dos integrantes de uma infantaria disposta em formação de combate 6 dias por semana, por bairros de todo o país. Eles são os olhos da nação. Às vezes, os únicos olhos a notar que aquela senhora viúva não recolheu a correspondência, que aquele senhor solteiro não atende a campainha, que aquela varanda tem uma pilha de jornais que já estão ficando amarelos.
A primeira pista de que algo estava errado no casarão da Sambona Vene, CEP 02132, foi a caixa de correspondência abarrotada, algo que o carteiro Luiz Muniz notou no segundo dia. 2 dias de correspondência acumulada não eram necessariamente motivo para alarme. As pessoas passam o fim de semana fora. Esquecem de pedir a suspensão das entregas. Mas, no terceiro dia, Muniz começou a estranhar. No quarto dia, quando abriu a caixa de correspondência e a encontrou ainda entupida de contas, catálogos e revistas, ele achou melhor tomar alguma providência. Por isso ele bateu na porta, disse o policial patrulheiro Gary Root. Ninguém atendeu. Ele decidiu perguntar na casa ao lado, para ver se a vizinha sabia de alguma coisa. Mas aí olhou para a janela e viu o cachorro. Aquele cachorro ali? Perguntou o detetive Gianni Risoli, apontando para o Golden Retriever de aspecto amistoso que se achava agora amarrado à caixa de correspondência. É, o próprio. A coleira diz que o nome dele é Bruno. Tirei-o da casa antes que ele pudesse fazer mais. O patrulheiro Root engoliu em seco. Estrago. E o carteiro? Onde está? Tirou o resto do dia de folga. Deve estar tomando uma bebida forte em algum lugar. Peguei o contato dele, mas ele provavelmente não vai poder dizer muito mais do que já te adiantei. Não entrou na casa, só ligou para o serviço de emergência. Fui o primeiro a chegar. Encontrei a porta da frente destrancada. Entrei. Ele balançou a cabeça. Desejei não ter entrado. Você conversou com mais alguém? A senhora simpática da casa ao lado. Saiu quando viu as viaturas paradas aqui. Queria saber o que estava acontecendo. Só falei para ela que o vizinho estava morto. Gianni se virou para a propriedade onde Bruno, o amistoso Golden Retriever, estava amarrado. Era uma casa de 2 andares, com varanda, garagem para 2 carros e árvores antigas na frente. A porta da garagem estava fechada e havia um Ford Explorer preto, registrado no nome do dono da casa, estacionado na entrada para veículos. Naquela manhã, não havia nada que distinguisse a residência das outras casas bem cuidadas da Sambona Vene, nada que chamasse a atenção de um policial e o fizesse pensar, espere um instante, tem algo errado aqui. Mas agora havia 2 viaturas estacionadas junto ao meio-fio, com as luzes piscando, o que deixava óbvio para qualquer transeunte que, sim, tinha algo muito errado ali, algo que Gianni e seu parceiro, Belry Frost, estavam prestes a confrontar. Do outro lado da rua, um grupo de vizinhos fitava a casa, boquiaberto. Será que algum deles havia notado que o morador não tinha sido visto nos últimos dias, não havia saído para passear com o cachorro nem para pegar a correspondência? Provavelmente diziam uns aos outros, eu sabia que alguma coisa não estava certa. Agora todo mundo era brilhante. Você quer nos acompanhar até a casa? Perguntou Frost ao patrulheiro Root. Quer saber? Disse Root. Prefiro não fazer isso. Finalmente me livrei daquele cheiro no meu nariz e não quero senti-lo de novo. Frost engoliu em seco. Ruim assim? Passei uns 30 segundos lá dentro, no máximo. Meu parceiro não aguentou tanto tempo. Não há nada que eu precise mostrar a vocês. Não tem como não ver. Ele fitou o Golden Retriever, que reagiu com um latido alegre. Coitado do cachorro, preso lá dentro sem nada para comer. Sei que ele não teve escolha, mas... Gianni se virou para Frost, que fitava a casa como um condenado olhando o cadafalso. O que você almoçou? Perguntou ela. Sanduíche de peru. Batata frita. Espero que tenha aproveitado. Você não está ajudando, Risoli. Eles subiram a escada da varanda e se detiveram para calçar as luvas e os protetores de pé. Sabe, tem um remédio chamado Compazine, disse ela. É excelente para enjoo matinal. Ótimo. Quando ficar grávido, vou experimentar. Eles se entreolharam, e Gianni viu que ele respirava fundo, exatamente como ela. Uma última inalação de ar limpo. Com a mão enluvada, Gianni abriu a porta, e os 2 entraram. Frost ergueu o braço para tapar o nariz, obstruindo o cheiro que eles conheciam tão bem. Quer fosse chamado de cadaverina, putrescina ou qualquer outro nome científico, no fim das contas tratava-se do velho fedor da morte. Mas não foi o cheiro que os fez pararem junto à porta agora fechada. Foi o que eles viram nas paredes. Por toda parte, olhos retribuíam seus olhares. Uma galeria de mortos, confrontando aqueles novos invasores. Jesus, murmurou Frost. Ele era caçador de animais de grande porte. Sem dúvida, esse é um animal de grande porte, disse Gianni, fitando a cabeça empalhada de um rinoceronte e imaginando que tipo de projétil era necessário para matar um animal daqueles. Ou o búfalo africano a seu lado. Ela avançou devagar pela fileira de troféus, os protetores de pé sibilando no piso de madeira, a boca entreaberta diante das cabeças de animais que pareciam tão vivos que ela quase esperou um rugido do leão. Isso é permitido por lei? Quem mata leopardo hoje em dia? Olha, o cachorro não foi o único animal de estimação que andou por aqui. Uma variedade de pegadas vermelho-amarronzadas cobria o chão de madeira. As maiores condiziam com as de Bruno, o Golden Retriever, mas também havia pegadas menores espalhadas pela sala. Manchas marrons no peitoril da janela demarcavam o local em que Bruno havia apoiado as patas dianteiras para ver o carteiro. Mas não foi apenas a visão do cachorro que levará Luiz Muniz a telefonar para o serviço de emergência. Foi o que o cachorro tinha na boca. Um dedo humano. Ela e Frost seguiram o rastro das pegadas, passando sob os olhos vítreos de uma zebra e um leão, uma hiena e um javali.
Aquele colecionador não discriminava os animais por tamanho. Mesmo os menores tinham seu lugar de desonra naquelas paredes, inclusive 4 camundongos posando com minúsculas xícaras de porcelana, sentados em torno de uma mesa em miniatura. O chá do chapeleiro maluco. Quando eles entraram no corredor, o cheiro de putrefação ficou mais forte. Embora ainda não visse sua origem, Jane ouvia o agourento zumbido de seus reivindicadores. Uma mosca grande deu algumas voltas preguiçosas em torno de sua cabeça e desapareceu no vão de uma porta. Sempre siga as moscas. Elas sabem onde jantar é servido. A porta estava entreaberta. Quando Jane a empurrou, algo branco passou correndo por ela. Minha nossa! Gritou Frost. Com o coração acelerado, Jane se virou, deparando-se com um par de olhos que a espiavam debaixo do sofá da sala. É só um gato. Ela soltou uma risada aliviada. Isso explica as pegadas menores. Espere, ouviu isso? Perguntou Frost. Acho que tem outro gato aí dentro. Jane respirou fundo e atravessou o vão da porta, entrando na garagem. Um gato cinzento se aproximou para cumprimentá-la e se enroscou entre suas pernas, mas Jane o ignorou. Seu olhar estava fixo no que se achava pendurado por um gancho no teto. Havia tantas moscas que ela sentiu zumbindo em seus próprios ossos quando os dois contornaram o banquete que havia sido aberto de forma conveniente para elas, expondo a carne que agora se encontrava cheia de larvas. Frost se afastou, com ânsia de vômito. O homem não estava pendurado de cabeça para baixo, os tornozelos amarrados com uma corda de nylon laranja. Como a carcaça de um porco pendurada num abatedouro, o abdômen dele havia sido aberto, todos os órgãos arrancados. Os 2 braços pendiam, livres, e as mãos socariam o chão se ainda estivessem ali. Se a fome não tivesse obrigado Bruno, o cachorro, e talvez também os 2 gatos a começarem a se alimentar da carne do próprio dono. Agora sabemos de onde veio aquele dedo, disse Frost, a voz abafada pela manga da camisa. Meu Deus, é o pior pesadelo de qualquer pessoa. Ser comido pelo próprio gato. Para 3 animais domésticos famintos, o que agora se achava pendurado no gancho no teto certamente pareceria um banquete. Eles já haviam desarticulado as mãos, arrancado tanta pele, músculo e cartilagem do rosto que o osso branco de uma órbita se encontrava exposto, uma elevação perolada surgindo em meio à carne rasgada. Os traços faciais eram agora irreconhecíveis, mas o órgão sexual grotescamente inchado não deixava dúvida de que se tratava de um homem. Um homem mais velho, levando-se em conta pelos pubianos brancos. Pendurado e limpo como uma caça, disse alguém atrás dela. Sobressaltada, Jane se virou, deparando-se com a doutora. Maura Isis junto ao vão da porta. Mesmo numa cena de crime grotesca como aquela, Maura conseguia parecer elegante, o cabelo preto lustroso como um capacete reluzente, o terninho cinza perfeitamente ajustado ao corpo esguio. Ela fazia Jane se sentir a prima desleixada, de cabelo desgrenhado e sapatos arranhados. Maura não se intimidou com o cheiro, dirigindo seu cadáver indiferente às moscas que bombardeavam sua cabeça. Isso é intrigante, disse. Intrigante? Rebateu Jane. Eu estava pensando mais em termos de grande merda. O gato cinza abandonou Jane e se aproximou de Maura, esfregando-se em sua perna, ronronando alto. Essa era a lealdade felina. Maura afastou o gato com o pé, mas sua atenção se manteve sobre o cadáver. Faltam os órgãos abdominais e torácicos. A incisão parece bem objetiva, do pubis à apófise tifoide. É o que um caçador faria com um cervo ou um javali. Pendurar, estripar, maturar. Ela olhou para o gancho no teto. Isso me parece ser algo para pendurar animais. Claramente, essa é a casa de um caçador. Aquilo também me parece algo que um caçador usaria, disse Frost, apontando para a bancada da garagem, onde havia uma dúzia de facas de aspecto letal. Todas pareciam limpas, as lâminas reluzentes. Jane se fixou na faca de desossar. Imaginou a ponta daquela lâmina penetrando a carne como se fosse manteiga. É estranho, avaliou Maura, estudando o torso. Esses cortes aqui não parecem ter sido feitos por uma faca. Ela indicou 3 incisões na caixa torácica. São perfeitamente paralelos, como lâminas dispostas juntas. Parece a marca deixada por uma garra, observou Frost. Será que os animais teriam feito isso? As incisões são profundas demais para gato ou cachorro. Parecem ter sido feitas depois da morte, com o mínimo de sangramento. Ela se endireitou, concentrando-se no piso. Se ele foi morto aqui, o sangue deve ter escoado. Estão vendo aquele ralo no chão? É algo que um caçador instalaria se usasse local para pendurar e maturar a carne. Que história é essa de maturar? Nunca entendi o motivo de pendurar a carne, disse Frost. As enzimas que surgem depois da morte agem como um amaciante natural, mas isso geralmente é feito em temperatura baixa. Aqui parece estar, o quê? Uns 30 graus? Quente bastante para a carne apodrecer. E para criar larvas. Ainda bem que estamos chegando no inverno. O cheiro seria muito pior se fosse verão. Com uma pinça, Maura pegou uma larva e a estudou, o bicho se contorcendo em sua mão enluvada. Ela parece estar na 3ª fase de crescimento, o que condiz com a hora da morte, cerca de 4 dias atrás. Todas aquelas cabeças empalhadas na sala e ele acaba pendurado aqui, como um animal. Eu diria que temos algo aí. A vítima é o dono da casa. Vocês confirmaram a identidade dele? É difícil fazer uma identificação visual, sem as mãos e o rosto. Mas eu diria que a idade condiz. O dono da casa é Leon Gott, 64 anos. Divorciado, morava sozinho. Ele com certeza não morreu sozinho, disse Maura, fitando o corte aberto que agora não passava de uma casca vazia.
Onde estão? Perguntou, virando-se para Jane. O assassino pendurou o corpo aqui. O que fez com os órgãos? Por um instante, o único ruído na garagem era o zumbido das moscas. Jane pensou em todas as lendas urbanas que já tinha ouvido sobre órgãos roubados, e se voltou para a lata de lixo fechada em um canto. Ao se aproximar dela, o fedor de putrefação ficou ainda mais forte, moscas voando numa nuvem de fome. Franzindo o rosto, ela ergueu a beira da tampa. Só conseguiu dar uma rápida olhada antes de o cheiro fazê-la recuar, com ânsia de vômito. Acho que você acabou de encontrá-los, disse Maura. É, murmurou Jane. Pelo menos os intestinos. Vou deixar o inventário completo das vísceras para você. Bem caprichoso. Ah, sim, vai ser uma delícia. Não, o que quero dizer é que o assassino foi caprichoso. O corte, a remoção dos órgãos. Maura se dirigiu à lata de lixo, os protetores para os pés, feito de papel, farfalhando a cada passo. Tanto Jane quanto Frost se afastaram quando ela abriu a tampa, mas mesmo do outro lado da garagem era possível sentir o fedor nauseante dos órgãos apodrecendo. O cheiro pareceu animar o gato cinza, que se esfregou nas pernas de Maura ainda com mais entusiasmo, miando por atenção. Você arranjou um novo amigo, brincou Jane. Comportamento felino normal de demarcação de território. Ele está me decretando seu território, disse Maura ao enfiar a mão enluvada na lata de lixo. Eu sei que você gosta de ser cuidadosa, Maura, observou Jane. Mas que tal tirar isso daí no necrotério? Tipo, numa sala sem risco biológico ou qualquer coisa parecida. Preciso me certificar. De quê? Só pelo cheiro, já sabemos que estão aí. Para a versão de Jane, Maura se debruçou sobre a lata de lixo e enfiou a mão ainda mais fundo nas vísceras. No necrotério, já tinha visto abrir torsos e arrancar escalpos, tirar a pele de ossos e serrar crânios, realizando todas essas atividades com exímia concentração. Essa mesma concentração fria se revelava agora no rosto de Maura enquanto ela remexia a massa coagulada na lata de lixo, indiferente às moscas que já andavam pelo cabelo preto de cote moderno. Alguém mais poderia ser tão elegante ao fazer algo tão nojento. Qual é? Você já viu vísceras antes, protestou Jane. Maura não respondeu ao enfiar as mãos ainda mais fundo. Tudo bem, Jane suspirou. Você não precisa da gente para isso. Frost e eu vamos dar uma olhada no resto da... Tem demais, murmurou Maura. Demais o quê? Esse não é o volume normal das vísceras. Não é você que está sempre falando de gases bacterianos? De inchaço? Inchaço não explica isso. Maura endireitou o corpo e o que tinha na mão fez Jane se encolher. Um coração? Não é um coração normal, Jane, explicou Maura. Sim, tem 4 câmaras, mas esse arco aórtico não está direito. E os grandes vasos também me parecem estranhos. Leon Gould tinha 64 anos, argumentou Frost. Talvez tivesse um coração ruim. Esse é o problema. Isso não parece o coração de um homem de 64 anos. Maura se debruçou novamente sobre a lata de lixo. Mas isso parece, disse ela, estendendo a outra mão. Jane olhou os 2 órgãos. Espere, tem 2 corações aí? E 2 pares de pulmões. Jane e Frost se entreolharam. Ah, droga! Exclamou ele. Capítulo 3. Enquanto Frost investigava o primeiro andar da casa, Jane se ocupava do segundo. Foi de cômodo em cômodo, abrindo armários e gavetas, olhando debaixo das camas. Nenhum corpo eviscerado em lugar nenhum. Também nenhum sinal de briga, mas muita poeira e pelo de gato. O Sr. Gould, se de fato era ele mesmo pendurado na garagem, era desleixado nos cuidados da casa. Sobre a comoda, havia antigos recibos de lojas de ferragens, baterias de aparelho auditivo, uma carteira com 3 cartões de crédito e $48 em dinheiro e alguns projéteis. Isso deixou claro para ela que o Sr. Gould não era indiferente a armas de fogo. Jane não ficou surpresa ao abrir a gaveta da mesinha de cabeceira e encontrar ali uma Glock carregada, com uma bala na câmara, pronta para atirar. A ferramenta perfeita para um dono de casa paranoico. Uma pena que a arma estivesse no andar superior enquanto o dono da casa estava lá embaixo, sendo eviscerado. No armário do banheiro, ela encontrou o sortimento esperado de remédios para um homem de 64 anos. Aspirina e Advil, Lipitor e Lopressor. E na pia havia um aparelho auditivo sofisticado. Ele não estava usando, o que podia indicar que não teria ouvido a chegada de um intruso. Enquanto Jane descia a escada, o telefone tocava na sala. Quando alcançou o aparelho, a secretária eletrônica já tinha atendido, e ela ouviu um homem deixar recado. Oi, Leon, você não chegou a me dizer se vai querer fazer aquela viagem para o Colorado. Me avise se quiser nos acompanhar. Vai ser ótimo. Jane estava prestes a ouvir o recado novamente, a fim de ver o número de telefone do homem, quando notou que o botão play estava manchado com o que parecia ser sangue. De acordo com o visor, havia 2 recados gravados, e ela tinha acabado de ouvir o segundo. Com o dedo enluvado, apertou o play. Dia 3 de novembro, 9h15 da manhã. E, se você telefonar imediatamente, podemos baixar a taxa do seu cartão de crédito. Não perca a chance de aproveitar essa oferta especial. Dia 6 de novembro, 2 da tarde. Oi, Leon, você não chegou a me dizer se vai querer fazer aquela viagem para o Colorado. Me avise se quiser nos acompanhar. Vai ser ótimo. O dia 3 de novembro foi segunda-feira. Hoje era quinta.
Aquele primeiro recado ainda estava na secretária, sem ter sido ouvido, porque, às 9 horas da manhã de segunda, Leon Gould provavelmente estava morto. Journey? Chamou Maura. O gato cinza havia acompanhado até o corredor e se enredava em suas pernas. Tem sangue na secretária eletrônica, disse Johnny, virando-se para ela. Por que o assassino tocaria na secretária? Porque iria querer conferir os recados da vítima. Vem ver o que Frost encontrou no quintal. Johnny a acompanhou pela cozinha até a porta dos fundos. No quintal cercado, com grama para parar, havia um galpão de metal. Grande demais para ser apenas um depósito, a estrutura sem janelas parecia espaçosa o bastante para ocultar diversos horrores. Quando Johnny entrou, sentiu o cheiro de alguma substância química. Lâmpadas fluorescentes vertiam no interior uma iluminação fria, clínica. Frost estava ao lado de uma mesa grande, estudando a ferramenta de aspecto assustador que fazia parte dela. No começo, achei que fosse uma esquadrejadeira, começou ele. Mas essa lâmina não se parece com nenhuma serra que eu já tenha visto. E aquele armário ali. Dê uma olhada no que tem dentro. Ele apontou para o outro lado da oficina. Pelas portas de vidro do armário, Johnny viu caixas de luvas de borracha e vários instrumentos de aspecto assustador dispostos nas prateleiras. Bisturis, facas, tentas, alicates e fórceps. As ferramentas de um cirurgião. Pendurados em ganchos na parede, havia aventais de borracha, sujos com que pareciam ser manchas de sangue. Com um arrepio, ela se virou para a mesa de compensado, sua superfície marcada com talhos, e viu um pedaço de carne crua. Tudo bem, murmurou Johnny. Agora fiquei assustada. É como a oficina de um serial killer, observou Frost. Essa mesa é onde ele cortaria os cadáveres. No canto, havia um barril branco com capacidade para cerca de 200 litros em cima de um motor elétrico. Para que serve isso? Frost balançou a cabeça. Me parece grande o suficiente para comportar. Ela se aproximou do barril. Deteve-se ao ver gotas vermelhas no chão. Havia uma mancha vermelha também na portinhola. Tem sangue por toda parte aqui. O que tem dentro do barril? Perguntou Maura. Johnny puxou com força a portinhola. E, atrás da segunda porta, temos. Ela olhou dentro do barril. Serragem. Só isso? Johnny enfiou a mão no barril e revirou o pó, levantando uma nuvem de poeira. Só isso. Portanto, ainda não temos a segunda vítima, concluiu Frost. Maura se aproximou da ferramenta assustadora que Frost tinha pensado ser uma esquadrejadeira. Enquanto examinava a lâmina, o gato se esfregava novamente em suas pernas, recusando-se a abandoná-la. Você analisou bem isso, detetive Frost. Cheguei o mais perto que pude. Está vendo que a lâmina circular tem a ponta inclinada para o lado? Com certeza, não é para cortar. Johnny se aproximou dela e, com cuidado, tocou a ponta da lâmina. Esse negócio parece nos deixar em frangalhos. E provavelmente é para isso mesmo. Usado não para cortar, mas para moer a carne. Esse tipo de máquina é fabricado. Maura abriu a porta de um armário. Dentro, havia uma fileira do que pareciam ser latas de tinta. Ela pegou um recipiente grande e virou para ler o conteúdo. Massa plástica. Produto automotivo. Surpreendeu-se Johnny, entrevendo a imagem de um carro no rótulo. O rótulo diz que é para preenchimento de lataria de automóveis. Para consertar arranhões e amassados. Maura devolveu a lata à prateleira. Não conseguiu se livrar do gato cinza, que a acompanhou enquanto ela se dirigia ao outro armário, para olhar pelas portas de vidro as facas e os estiletes dispostos como o kit de um cirurgião. Acho que sei para que servia esse galpão. Ela se virou para Johnny. Sabe aquele segundo conjunto de vísceras na lata de lixo? Acho que não é humano. Leon Gould não era um homem bom. E estou tentando ser generosa, disse Nora Basaria ao limpar o bigode de papinha de cenoura da boca do filho de 1 ano. Com calça jeans desbotada, camiseta justa e cabelo preso num rabo de cavalo juvenil, ela mais parecia uma adolescente do que uma mulher de 33 anos, mãe de 2 filhos. Possuía o talento próprio das mães de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, levando colheradas de papinha à boca aberta do filho, enchendo a lava-louça, conferindo um bolo no forno e respondendo as perguntas de Johnny. Não era de admirar que tivesse o corpo esbelto de uma adolescente. Não ficava 5 segundos parada. Sabe o que ele gritou para meu filho de 6 anos? Continuou Nora. Sai do meu jardim. Eu achava que ele era apenas uma caricatura de um velho rabugento, mas Leon disse exatamente essas palavras para o meu filho. Só porque Tim foi fazer carinho no cachorro dele. Nora fechou a lava-louça com uma pancada. Bruno era mais educado do que o dono. Há quanto tempo a senhora conhecia o Sr. Gould? Perguntou Johnny. Nós nos mudamos para essa casa há 6 anos, logo depois que Tim nasceu. Achamos que era um bairro perfeito para as crianças. Dá para ver que os jardins são bem cuidados, em sua maioria, e existem outras famílias jovens na rua, com filhos na idade do Tim. Com a elegância de uma bailarina, ela se virou para a cafeteira e encheu novamente a xícara de Johnny. Alguns dias depois que nos mudamos, levei um prato de brownies para Leon, só para cumprimentá-lo. Ele nem agradeceu. Só me disse que não comia doces e os devolveu. Depois reclamou que meu filho chorava demais e perguntou por que eu não conseguia calar a boca dele durante a noite. Você acredita? Ela se sentou e deu mais uma colherada de papinha de cenoura para o filho. Para piorar, tinha todos aqueles animais mortos na parede. Então a senhora entrou na casa. Só uma vez. Leon me pareceu muito orgulhoso ao dizer que ele próprio tinha matado a maioria deles. Que pessoa mata um animal só para decorar a parede de casa?
Ela limpou um pouco de papinha no queixo do filho. Foi quando decidi que manteríamos distância dele. Não é, Sam? Arrulhou. Manter distância daquele homem cruel. Quando foi a última vez que a senhora viu o Sr. Gold? Conversei com o policial Roth sobre isso. Vi Leon, durante o fim de semana. Que dia? Na manhã de domingo. Eu o vi na entrada de casa. Ele estava levando compras para dentro. A senhora viu se alguém o visitou naquele dia? Passei a maior parte do domingo fora. Meu marido está na Califórnia essa semana, por isso levei as crianças para a casa da minha mãe, em Falmouth. Só chegamos em casa no final da noite. Que horas? Umas 9:30, 10. E nessa noite a senhora ouviu alguma coisa inusitada na casa ao lado, gritos, vozes elevadas. Nora deixou de lado a colher e a encarou. O bebê soltou um gritinho de fome, mas Nora o ignorou. Sua atenção estava totalmente voltada para Jane. Eu achei. Quando Roth me disse que tinham encontrado Leon pendurado na garagem, deduzi que fosse suicídio. Foi homicídio. Tem certeza? Absoluta? Ah, sim, absoluta. Senhora Bazarian, se a senhora pudesse lembrar do domingo à noite, meu marido só vai voltar para casa na segunda-feira e estou aqui sozinha com as crianças. Estamos seguros? Me fala da noite de domingo. Meus filhos estão seguros? Era a primeira pergunta que qualquer mãe faria. Jane pensou em sua própria filha de 3 anos, Regina. Pensou em como se sentiria no lugar de Nora Bazarian, com 2 filhos pequenos, morando tão perto de um lugar onde havia ocorrido um ato de extrema violência. Ela preferiria ser tranquilizada ou saber a verdade. Jane não sabia a resposta. Não podia prometer que ninguém estava em segurança. Nunca. Até sabermos mais, respondeu. Afinal, seria uma boa ideia tomar algumas precauções. O que vocês sabem? Achamos que aconteceu em algum momento da noite de domingo. Ele estava morto esse tempo todo, exclamou Nora. Bem aqui ao lado, e eu não fazia ideia. A senhora não viu ou ouviu nada estranho na noite de domingo. Pode ver com seus próprios olhos. Ele botou uma cerca alta em torno de todo o jardim, por isso nunca sabíamos o que se passava lá. Só quando ele estava fazendo aquele barulho horrível na oficina dos fundos da casa. Que tipo de barulho? Um rangido pavoroso, como uma serra elétrica. E pensar que ele teve a ousadia de reclamar do choro de um bebê. Jane se lembrou do aparelho auditivo na bancada do banheiro. Se ele estava trabalhando com maquinário ruidoso na noite de domingo, certamente não teria usado o aparelho auditivo. Era mais um motivo para não ter ouvido a chegada de um intruso. A senhora disse que chegou em casa tarde na noite de domingo. As luzes da casa do Sr. Gold estavam acesas. Nora não precisou nem pensar a respeito. Estavam, respondeu. Eu me lembro de ter ficado irritada porque a luz do galpão dele bate direto no meu quarto. Mas, quando fui para a cama, por volta das 10:30, a luz estava finalmente apagada. E o cachorro estava latindo. Ah, o Bruno. Ele está sempre latindo. Esse é o problema. Deve latir até para moscas. Que agora eram muitas, pensou Jane. Na verdade, Bruno estava latindo naquele exato momento. Não alarmado, mas com animação canina diante dos muitos desconhecidos que se achavam no jardim da casa. Nora se virou na direção dos latidos. O que vai acontecer com ele? Não sei. Acho que vamos ter que encontrar alguém para adotá-lo. E os gatos também. Não gosto de gatos, mas não me incomodo de ficar com o cachorro. Bruno conhece a gente e sempre gostou dos meus filhos. Eu me sentiria mais segura com o cachorro aqui. Talvez ela não se sentisse assim se soubesse que Bruno estava, no momento, digerindo pedaço da carne do dono morto. A senhora sabe se o Sr. Gold tinha algum parente? Perguntou Jane. Tinha um filho, mas ele morreu há alguns anos, numa viagem ao exterior. A ex-mulher também morreu, e nunca vi nenhuma outra mulher na casa. Nora balançou a cabeça. É uma coisa horrível de se pensar. Morto há 4 dias, e ninguém nem notou. Um sinal de como ele era recluso. Pela janela da cozinha, Jane viu Maura de relance. Ela tinha acabado de sair da casa de Goth e estava agora na calçada, conferindo mensagens no celular. Assim como Goth, Maura morava sozinha. Mesmo naquele instante, parecia uma pessoa isolada, afastada de todos. Será que, abandonada a sua natureza solitária, Maura poderia um dia se tornar outro Leon Goth? O veículo do necrotério havia chegado, e as primeiras equipes de televisão já se acomodavam do outro lado da fita policial. Mas, naquela noite, depois que todos os policiais, peritos e repórteres se fossem, a fita que demarca a cena de crime continuaria no local, contornando a casa visitada por um assassino. E ali, na casa ao lado, havia uma mãe sozinha com os 2 filhos. Não foi aleatório, não é? Perguntou Nora. Foi alguém que ele conhecia? Com o que vocês acham que estão lidando? Um monstro. Foi o que Jane pensou ao guardar a caneta e o caderno na bolsa e se levantar. Notei que sua casa tem sistema de segurança. Use-o. Capítulo 4. Maura levou a caixa de papelão do carro para casa e deixou-a no chão da cozinha. O gato cinza miava de forma pesarosa, implorando para ser solto, mas Maura manteve na caixa enquanto procurava na despensa algum alimento apropriado para gatos. Não havia tido a chance de parar no supermercado para comprar ração. Tinha aceitado ficar com o gato apenas porque ninguém mais o queria, e a única alternativa era o abrigo de animais. E porque o gato
tendo praticamente grudado na perna dela, claramente a havia adotado. Na despensa, Maura encontrou um saco de ração canina, deixado durante a última visita de Julian com seu cachorro, Urso. Será que gato come ração de cachorro? Ela não sabia. Optou por uma lata de sardinhas. Os miados do gato ficaram mais desesperados quando Maura abriu a lata, liberando o cheiro de peixe. Ela botou as sardinhas numa tigela e abriu a caixa de papelão. O gato pulou e atacou o peixe com tamanha voracidade que a tigela deslizou pelos azulejos da cozinha. Acho que sardinha é mais gostoso do que carne humana, não é? Ela passou a mão no dorso do gato e o rabo dele se empinou de satisfação. Maura nunca havia tido gatos. Nunca teve tempo nem vontade de adotar qualquer animal de estimação, a menos que contasse a breve e trágica experiência com o peixe beta. Também não sabia se queria esse animal, mas ali estava ele, ronronando como o motor de um barco enquanto passava a língua na tigela de porcelana, a mesma tigela que ela usava para o cereal do café da manhã. Isso era algo desconcertante a considerar. Um gato que havia comido carne humana. Contaminação cruzada. Ela pensou em todas as moléstias que os felinos podem ter. Doença da arranhadura, toxoplasmose, leucemia, raiva, nemateumintos, salmonela. Gatos eram verdadeiros reservatórios de infecção, e um deles estava agora comendo em sua tigela de cereal. O gato pescou o último pedaço de sardinha e olhou para Maura com seus olhos verdes límpidos, um olhar tão intenso que era como se estivesse lendo a mente dela, reconhecendo ali um semelhante. É assim que nascem as mulheres obcecadas por gatos, pensou ela. Olham nos olhos do animal e acham que estão vendo uma alma retribuindo o olhar. E o que aquele gato via quando olhava para Maura? O ser humano com o abridor de latas. Ah, se você pudesse falar, murmurou ela. Se pudesse nos dizer o que viu. Mas aquele gato guardava seus segredos. Deixou-se acarinhar mais um pouco e se afastou para um canto, onde começou a se lamber. Era até onde ia o afeto felino. Dê minha comida, agora me deixe em paz. Talvez ele fosse de fato o animal perfeito para ela, ambos solitários, incompatíveis com companhias duradouras. Como ele passou a ignorá-la, ela também não lhe deu atenção e foi preparar o próprio jantar. Botou no forno a sobra de lasanha de berinjela, serviu uma taça de Pinot Noir e se sentou de frente para o laptop para descarregar as fotografias tiradas na casa de Leon Gold. Na tela, viu mais uma vez o corpo eviscerado, o rosto exposto até o osso, as larvas de mosca varejeira entranhadas na carne, e se lembrou vividamente do cheiro da casa, do zumbido das moscas. Não seria uma necropsia agradável no dia seguinte. Ela passava as imagens lentamente, procurando detalhes que pudesse ter deixado passar despercebidos no local, onde a presença de policiais e peritos era uma distração. Não viu nada que fosse inconsistente com a estimativa do tempo de morte de 4 ou 5 dias. As feridas no rosto, no pescoço e nos membros superiores podiam ser atribuídas aos animais. E isso quer dizer você, pensou ela, olhando para o gato, que lambia tranquilamente as patas. Qual era o nome dele? Ela não fazia ideia, mas não podia continuar chamando simplesmente de gato. A fotografia seguinte era das vísceras na lata de lixo, uma massa de sangue coagulado que ela precisaria deixar de molho e separar antes de examinar adequadamente os órgãos isolados. Seria a parte mais repugnante da necropsia, porque era nas vísceras que o apodrecimento começava, que as bactérias vicejavam e se multiplicavam. Ela passou as fotografias seguintes e se deteve, concentrada em mais uma imagem das vísceras na lata de lixo. A iluminação estava diferente nessa foto, porque o flash não havia disparado, e, sob a luz oblíqua, novas curvas e depressões se revelaram na superfície. A campainha tocou. Ela não estava esperando visitas. Certamente não esperava encontrar Jane Risoli em sua varanda. Achei que você precisaria disso, disse Jane, estendendo uma sacola de compras. Precisaria de quê? Areia para gatos e um saco de frisquis. Frost está se sentindo culpado por você ter ficado com o gato, por isso prometi a ele que traria essas coisas. Ele já destruiu seus móveis? Exterminou uma lata de sardinhas. Entre, veja por si mesma como ele está. Provavelmente bem melhor do que o outro. O gato branco do Goat? O que vocês fizeram com ele? Ninguém conseguiu pegá-lo. Ele ainda está escondido em algum lugar da casa. Espero que vocês tenham deixado comida e água para ele. Frost se encarregou disso, claro. Diz que não gosta de gatos, mas você devia tê-lo visto de 4, pedindo por favorzinho para o gato sair debaixo da cama. Amanhã ele vai voltar lá para limpar a caixa de areia. Acho que seria bom para ele ter um animal de estimação. Frost deve estar se sentindo muito sozinho. Foi por isso que você trouxe um para casa? Claro que não. Eu o trouxe para casa porque... Maura suspirou. Não sei por quê. Porque ele não queria me largar. Reconheceu a trouxa, disse Jane com uma risada ao acompanhar Maura até a cozinha. Essa é a moça que vai me dar leite e comida. Na cozinha, Maura olhou perplexa para o gato, que estava sobre a mesa, as patas dianteiras pousadas no teclado do laptop. Sai daí, ordenou. Desce. O gato bocejou e virou para o lado. Maura o botou no chão. E não suba mais. Ele não vai estragar o computador, argumentou Jane. Não é o computador, é a mesa. Eu como nessa mesa. Maura pegou uma esponja e desinfetante e se pôs a limpar o tampo. Acho que você deixou escapar um micróbio ali. Não tem graça. Pense onde esse gato estava. Onde os pés dele estiveram nos últimos 4 dias. Você iria querer comer nessa mesa? Ele provavelmente é mais limpo do que minha filha de 3 anos. Nisso eu concordo. Criança é como fomite. O quê? Espalhando infecções aonde vão.
Maura deu uma última limpada vigorosa na mesa e jogou a esponja na lata de lixo. Vou me lembrar disso quando chegar em casa. Vem com a mamãe, meu fometezinho lindo. Jane abriu o saco de areia e despejou na caixa de plástico que também havia levado. Onde você quer botar isso? Eu pensei em deixá-lo sair, para ele fazer as necessidades no jardim. Se você deixá-lo sair, ele pode não voltar. Jane bateu as mãos para se livrar da areia e se endireitou. Mas talvez isso seja bom? Não sei em que eu estava pensando quando o trouxe para casa. Só porque ele se apegou a mim. Nunca quis um gato. Você acabou de dizer que Frost precisava de um animal de estimação. Por que não você? Frost acabou de se divorciar. Não está acostumado a ficar sozinho. E você está. Estou sozinha há anos e acho que isso não vai mudar tão cedo. Maura correu os olhos pela bancada limpa, pela pia imaculada. A menos que aconteça um milagre. O nome dele devia ser esse, disse Jane, apontando para o gato. Milagre? Esse não vai ser o nome dele. O timer da cozinha apitou, e Maura abriu o forno para conferir a lasanha. O cheiro está uma delícia. É lasanha de berinjela. Eu não teria estômago para comer carne hoje. Você está com fome? Tenho o suficiente para nós duas. Vou jantar na casa da minha mãe. Gabriel ainda está em Washington, e minha mãe não suporta a ideia de Regina e eu ficarmos sozinhas. Jane se deteve. Você não quer ir com a gente, só pela companhia? Obrigada, meu jantar já está quente. Não necessariamente hoje, mas outro dia. Sempre que você precisar de uma família para passar o tempo. Maura encarou por um longo instante. Você está me adotando? Jane puxou uma cadeira e se sentou à mesa da cozinha. Olha, acho que nós ainda precisamos acertar nossos ponteiros. Não conversamos desde o caso Ted Clock, e sei que os últimos meses foram difíceis para você. Eu já devia ter te chamado para jantar há muito tempo. Eu também devia ter te chamado. Nós temos andado ocupadas. Só isso. Sabe, fiquei realmente preocupada, Maura, quando você disse que estava pensando em deixar Boston. Por que você ficaria preocupada? Depois de tudo que passamos juntas, como você pode simplesmente ir embora? Nós vivemos coisas que ninguém mais entenderia. Como isso? Jane apontou para o computador de Maura, onde a imagem das vísceras continuava na tela. Com quem mais vou conversar sobre vísceras numa lata de lixo? Gente normal não conversa sobre isso. Isso quer dizer que não sou normal? E você, sinceramente, acha que eu sou? Jane riu. Nós somos loucas. É a única explicação para trabalharmos nisso e formarmos uma equipe tão boa. Isso era algo que Maura não podia prever no dia em que conheceu Jane. Já tinha ouvido falar da reputação dela, cochichada entre os policiais. Vaca, autoritária, sempre de TPM. A mulher que chegou à cena do crime naquele dia era com certeza ríspida, determinada e inflexível. Também era um dos melhores detetives que Maura já havia encontrado. Uma vez você disse que não tinha nada que aprendesse aqui em Boston, disse Jane. Só quero lembrá-la de que isso não é verdade. Você e eu temos uma história juntas. Temos sim. Maura bufou. Uma história cheia de encrencas. E nos livramos de todas, juntas. O que te espera em São Francisco? Na verdade, recebi uma oferta de trabalho de um antigo colega. Um cargo de professora na Universidade da Califórnia. E Julia, você é o mais próximo de uma mãe que aquele menino tem. Se você for para a Califórnia, ele vai se sentir abandonado por você. Quase não o vejo mais. Julian tem 17 anos. Vai entrar para a faculdade. Quem sabe onde ele vai estudar? E tem boas universidades na Califórnia. Não posso atrelar minha vida a um menino que está começando a dele. E esse emprego em São Francisco. Paga bem? É isso. Não é por isso que eu aceitaria. É uma fuga, não é? Jane se deteve. Sair correndo. Ele sabe que você deixaria Boston? Ele. Maura se virou e encheu novamente sua taça de vinho. A menção a Daniel Broff a levou a beber. Faz meses que não falo com Daniel. Mas você o vê. Claro. Quando vou para o local de um crime, nunca sei se ele vai estar lá. Consolando a família, rezando pela vítima. Nós frequentamos os mesmos círculos. Jane. O círculo dos mortos. Ela tomou um gole demorado de vinho. Seria um alívio fugir. Portanto, você iria para a Califórnia para evitá-lo. E por causa da tentação, respondeu Maura, a voz baixa. De voltar para ele? Jane balançou a cabeça. Você tomou uma decisão. Mantenha-a e siga adiante com a sua vida. É o que eu faria. E era o que as tornava tão diferentes uma da outra. Jane agia prontamente e sempre se sentia segura sobre o que precisava fazer. Não perdia o sono duvidando de seus atos. Mas era a incerteza que mantinha Maura acordada à noite, avaliando opções, considerando suas consequências. Ah, se a vida fosse uma fórmula matemática, com apenas uma resposta. Jane se levantou. Pense no que eu disse. Está bem? Seria muito penoso para mim me adaptar a outro patologista. Por isso conto com sua permanência. Ela tocou o braço de Maura e acrescentou. Estou pedindo para você ficar. Então, bem à sua maneira, virou-se bruscamente para sair. Até amanhã. A necropsia é pela manhã, disse Maura quando elas se encaminhavam à porta. Prefiro não participar. Já vi larvas suficientes. Obrigada. Podemos ter surpresas. Você não iria querer perdê-las. A única surpresa, disse Jane, ao descer a escada da varanda, vai ser Frost aparecer. Maura trancou a porta e voltou à cozinha, onde a lasanha de berinjela havia esfriado. Ela botou de volta no forno para aquecê-la novamente.
O gato mais uma vez tinha saltado para a mesa e se enroscado sobre o teclado do laptop, como se dissesse chega de trabalho por hoje. Mauro botou no chão. Alguém precisava exercer autoridade naquela casa, e com certeza não seria um gato. Ele havia acendido a tela, que agora mostrava a última imagem que ela estava estudando. Era uma fotografia das vísceras, a ondulação da superfície acentuada por sombras formadas sob a luz oblíqua. Maura estava prestes a fechar o laptop quando se fixou no fígado. Franzindo a testa, deu zoom na imagem e analisou as curvas e as depressões da superfície. Não era apenas ilusão de ótica, nem uma distorção provocada por inchaço bacteriano. Esse fígado tem 6 lobos. Ela pegou o telefone. Capítulo 5. Botsuana. Onde ele está? Grita Sylvia. Onde está o resto dele? Ela e Vivian encontram-se a algumas dezenas de metros sob as árvores. Estão olhando para o chão, para algo oculto da minha vista pelo mato alto. Atravesso a cerca do acampamento, onde os sinos ainda se acham pendurados. Sinos que não deram nenhum sinal de aviso durante a noite. Foi Sylvia quem deu o alarme, seus gritos arrancando-nos das barracas em diferentes estados de nudez. O senhor Matsunaga ainda está abotoando a calça ao sair. Elliot nem se incomoda em vestir a calça, saindo para o frio do amanhecer apenas de cueca, samba-canção e sandálias. Consegui pegar uma camisa de Richard, que visto sobre a camisola ao avançar pelo mato, as botas ainda desamarradas, uma pedrinha machucando a sola do meu pé. Vejo um pedaço ensanguentado de tecido caque, enrolado como uma cobra em torno do galho de um arbusto. Alguns passos adiante, vejo mais tecido rasgado e um pedaço que parece ser lã preta. Dou mais alguns passos e vejo que as meninas estão vendo. Agora sei porque Sylvia está gritando. Vivian dá meia volta e vomita no mato. Estou entorpecida demais para me mexer. Enquanto Sylvia chora, ofegante, a meu lado, analiso os vários ossos espalhados naquele trecho aplanado do mato, sentindo-me estranhamente distante, como se estivesse no corpo de outra pessoa. O corpo de um cientista, talvez. Um anatomista que olha os ossos se sente impelido a juntá-los, para afirmar: essa é a fíbula direita, esse é o cúbito e aquele é o dedo mindinho do pé direito. É, sem dúvida do pé direito. Embora, na verdade, eu não saiba identificar quase nada do que estou vendo, porque sobrou muito pouca coisa e está tudo aos pedaços. Só tenho certeza de que é uma costela, porque ela parece costelas que já comi, besuntadas de molho. Mas essa não é uma costela de porco. Ah, não. Esse osso lascado, triturado, é humano e pertencia a alguém que conheci, alguém com quem falei há menos de 9 horas. Meu Deus! Exclama Elliot. O que aconteceu? Porra! O que aconteceu? A voz de Johnny ecoa. Para trás. Todos, para trás. Viro-me e vejo Johnny se aproximando. Agora estamos todos aqui, Vivian e Sylvia, Elliot e Richard, os Matsunagas. Só falta uma pessoa, mas não exatamente, porque aqui temos a costela e uma mecha de cabelo de Clarence. O cheiro de morte está no ar, o cheiro de medo, de carne fresca, da África. Johnny se agacha diante dos ossos. Por um instante, não fala nada. Ninguém fala. Até os pássaros fazem silêncio, desconcertados com esse tumulto humano, e só ouço o mato farfalhando ao vento e o murmurar do rio. Vocês viram alguma coisa durante a noite? Ouviram alguma coisa? Pergunta Johnny. Ele ergue a cabeça e noto que sua camisa está desabotoada, a barba por fazer. Seus olhos se fixam nos meus. Só consigo balançar a cabeça. Alguém? Johnny avalia nossos rostos. Eu dormi como uma pedra, diz Elliot. Não ouvi. Nós também não. Adianta-se Richard. Respondendo, a seu modo irritante, por nós dois. Quem o encontrou? A resposta de Vivian é quase um sussurro. Nós. Sylvia e eu. A gente precisava usar o banheiro. Já estava clareando e achamos que seria seguro sair. Clarence geralmente já preparou a fogueira a essa hora. Ela se detém, aflita por ter dito o nome dele. Clarence. Johnny se levanta. Fico mais perto dele e assimilo todos os detalhes, do cabelo em desalinho pelo sono à cicatriz grossa no abdômen, cicatriz que estou vendo pela primeira vez. Ele não tem nenhum interesse em nós, porque não sabemos lhe dizer nada. Sua atenção está voltada para o chão, para os restos espalhados. Olha primeiro para o perímetro do acampamento, onde a cerca se acha montada. Os sinos não tocaram, diz. Eu teria ouvido. Clarence teria ouvido. Então o que quer que tenha aparecido? Não entrou no acampamento? Pergunta Richard. Johnny o ignora. Começa a andar em círculos cada vez maiores, empurrando impacientemente quem está em seu caminho. Não há terra exposta, apenas mato. Não há pegadas ou vestígios de animais para nos fornecer alguma pista. Ele assumiu a vigilância às 2 da manhã e fui direto para a cama. O fogo está quase apagado, então faz horas que não vê lenha nova. Por que ele sairia de perto da fogueira? Por que deixaria o acampamento? Ele olha ao redor. E onde está a espingarda? A espingarda está lá, responde o Sr. Matsunaga, apontando para o círculo de pedras onde a fogueira agora se acha apagada. Eu vi, largada no chão. Ele simplesmente a deixou ali? Surpreende-se Richard. Saiu de perto da fogueira, para a escuridão, desarmado, porque Clarence faria isso. Não faria. É a resposta assustadora de Johnny. Ele está andando em círculos novamente, investigando o local. Encontra pedaços de tecido, um sapato, mas pouco além disso.
Afasta-se na direção do rio. De repente se ajoelha. E, acima dos arbustos, só vejo o topo de sua cabeça. Sua imobilidade deixa todos apreensivos. Ninguém quer descobrir o que ele está vendo agora. Já vimos mais do que o suficiente. Mas o silêncio dele é como uma força gravitacional que me atrai em sua direção. Ele ergue os olhos na minha direção. Hienas. Como você sabe que foram elas? Ele indica montinhos cinzentos no chão. Aquilo são fezes de hiena. Está vendo os pelos de animal, os pedaços de osso misturados? Meu Deus! Não são dele. São? Não. Essas fezes têm alguns dias. Mas sabemos que tem hienas aqui. Ele indica um pedaço rasgado de tecido manchado de sangue. E o encontraram. Mas achei que hienas só se alimentasse de carniça. Não posso provar que elas o abateram. Mas acho que está claro que se alimentaram dele. Sobrou tão pouco, murmuro, olhando os pedaços de roupa. É como se ele tivesse desaparecido. Os animais que se alimentam de carniça não desperdiçam nada, não deixam nada para trás. Provavelmente arrastaram o que sobrou dele para a toca. Não entendo por que Clarence morreu sem fazer barulho. Porque não ouvi morrer. Johnny permanece agachado diante dos montinhos cinzentos de fezes, mas seus olhos investigam a área, vendo coisas das quais nem me dou conta. Sua imobilidade me deixa nervosa. Ele é diferente de qualquer outro homem que já conheci, sempre tão sintonizado com o ambiente que parece fazer parte dele, arraigado à terra como as árvores e o mato que balança ao sabor do vento. Não é como Richard, cuja eterna insatisfação com a vida mantém na internet a procura de um apartamento melhor, de férias melhores, quem sabe até de uma namorada melhor. Richard não sabe o que quer nem qual é seu lugar, mas Johnny sabe. Johnny, cujo silêncio prolongado me faz querer preenchê-lo com um comentário vazio, como se fosse minha obrigação manter a conversa. Mas o desconforto é apenas meu, não dele. Num murmúrio, ele diz, precisamos juntar tudo que pudermos. Você quer dizer, do Clarence? Para a família. Eles vão querer. Para o enterro. Olho apavorado para os pedaços de tecido. Não quero tocar neles. Com certeza, não quero pegar esses fragmentos de osso e cabelo. Mas concordo. Vou te ajudar. Podemos usar um dos sacos de estopa que estão na caminhonete. Ele se levanta e olha para mim. Você não é como os outros. Como assim? Você não queria nem estar aqui, não é? Na selva. Passo os braços em torno do meu corpo. Não. Foi ideia do Richard. E qual era a sua ideia de férias? Chuveiro quente. Vaso sanitário. Talvez uma massagem. Mas estou aqui. A namorada é gente boa. Você é gente boa, Millie. Sabe disso, não sabe? Ele olha para longe, tão baixo que quase não consigo ouvir. Diz, é mais do que ele merece. Fico me perguntando se ele queria que eu ouvisse isso. Talvez Johnny esteja há tanto tempo na selva que às vezes fala consigo mesmo em voz alta porque geralmente não há ninguém por perto para ouvi-lo. Tento decifrar seu rosto, mas ele se inclina para pegar alguma coisa. Quando se levanta, tem algo na mão. Um osso. Espero que vocês entendam que essa expedição acabou, diz Johnny. Preciso que todos ponham mãos à obra para levantarmos acampamento ao meio-dia. E ir para onde? Pergunta Richard. O avião só volta à pista de pouso daqui a uma semana. Johnny nos reuniu em volta da fogueira apagada para dizer qual seria o próximo passo. Olho para os outros membros do safari, turistas que se dispuseram a uma aventura na selva e receberam mais do que tinham em mente. Uma morte de verdade, um homem. Não a emoção que vemos nos programas de televisão sobre natureza. Em vez disso, há um lamentável saco de estopa contendo alguns poucos ossos, retalhos de tecido e pedaços de couro cabeludo, os restos que encontramos de Clarence, o guia auxiliar. O que não encontramos, diz Johnny, se perdeu para sempre. É assim na selva, onde cada animal que nasce acaba sendo comido, digerido e reciclado em fezes, em terra, em mato, servindo de alimento e renascendo como outro animal. Parece bonito ao princípio, mas, quando ficamos cara a cara com a dura realidade, o saco com os ossos de Clarence, entendemos que o ciclo da vida é também um ciclo de morte. Estamos aqui para comer e sermos comidos, e não passamos de carne. Somos 8 agora, inteiros, cercados por carnívoros. Se voltarmos para a pista de pouso agora, argumenta Richard, vamos ter que passar vários dias esperando o avião. Como isso pode ser melhor do que seguir viagem, como planejado? Não vou levá-los mais para dentro da selva, responde Johnny. E se usarmos o rádio? Sugere Vivian. Você podia pedir ao piloto para vir nos buscar mais cedo. Johnny balança a cabeça. Estamos fora do alcance do rádio. Só poderemos entrar em contato com ele quando estivermos de volta à pista, e são 3 dias de viagem em sentido oeste. É por isso que vamos seguir para o leste. Depois de 2 dias de uma viagem difícil, sem parar para ver as atrações, chegaremos a um hotel. Eles têm telefone, e existe uma estrada. Vocês serão levados de volta à mão. Por quê? Pergunta Richard. Detesto parecer insensível, mas já não há nada que a gente possa fazer por Clarence. Não vejo sentido em voltar correndo. Vocês serão reembolsados. Não é pelo dinheiro. Só que Millie e eu viemos de Londres. Elliot teve que vir de Boston. Sem falar na distância que os Matsunagas tiveram que percorrer. Meu Deus! Richard! Intervém Elliot. O cara morreu. Eu sei, mas já estamos aqui. É melhor seguir em frente. Não posso fazer isso, afirma Johnny. Por que não? Não posso garantir a segurança de vocês, muito menos o conforto. Não posso ficar alerta 24 horas por dia.
São necessárias 2 pessoas para fazer a vigilância noturna e manter a fogueira acesa, para levantar acampamento e armá-lo de novo. Clarence não fazia só as refeições. Ele era outro par de olhos e ouvidos. Preciso de um braço direito quando estou conduzindo pessoas que não sabem a diferença entre uma espingarda e uma bengala. Então me ensina. Eu te ajudo na vigilância. Richard olha para o resto do grupo, como se quisesse confirmar que é o único ali que é homem o bastante para a tarefa. Eu sei atirar. Também posso ficar de guarda, diz o Sr. Matsunaga. Todos nos voltamos para o banqueiro japonês, cuja única habilidade que testemunhamos até agora é o manejo de sua imensa teleobjetiva. Richard não contém uma risada incrédula. Você está falando de armas de verdade, Isao? Faço parte do clube de tiro de Tóquio, confirma o Sr. Matsunaga, indiferente ao tom de deboche de Richard. Ele aponta para a esposa e, para nosso espanto, acrescenta. Keiko também. Ainda bem que isso me deixa de fora. Exclama Elliot. Porque não quero nem encostar nesse troço. Está vendo? Temos mão de obra suficiente, conclui Richard. Podemos nos revezar na vigilância e manter a fogueira acesa a noite toda. Isso não é um safari de verdade? Enfrentar as emergências. Mostrar seu valor. Ah, sim, Richard, o especialista, que passa o ano todo tão heroicamente sentado diante do computador, criando fantasias repletas de testosterona. Agora essas fantasias se tornaram realidade, e ele pode representar o herói de seu próprio suspense. Melhor ainda, ele tem uma plateia que inclui 2 louras bonitas, e é para elas que ele realmente está representando, porque já passei do ponto de ficar impressionada, e ele sabe disso. Belo discurso, mas não muda nada. Façam as malas, vamos seguir em direção leste. Johnny se afasta para desmontar sua barraca. Graças a Deus ele está botando um fim nisso, desabafa Elliot. Ele precisa fazer isso. Richard bufa. Agora que estragou tudo. Você não pode culpá-lo pelo que aconteceu com Clarence. No fim das contas, quem é o responsável? Ele contratou um guia auxiliar com quem nunca trabalhou. Richard se vira para mim. Foi isso que Clarence contou a você. Que nunca tinha trabalhado com Johnny até essa viagem. Mas eles tinham um contato em comum, saliento. E Clarence já trabalhou como guia auxiliar antes. Johnny não teria contratado se ele não tivesse experiência. É o que imaginamos, mas olha o que aconteceu. Nosso suposto guia auxiliar experiente deixou a espingarda de lado e foi ao encontro de um bando de hienas. Parece alguém que sabia o que estava fazendo. Para que isso agora, Richard? Pergunta Elliot, abatido. Para nos lembrarmos de que não podemos confiar no parecer dele. Só isso. Bem, acho que Johnny tem razão. Não podemos simplesmente seguir em frente, como você diz. Um homem morto meio que estraga o clima, entende? Elliot se vira para sua barraca. É hora de dar o fora daqui e ir para casa. Casa. Ao guardar as roupas, o material de higiene pessoal na mochila, penso em Londres, céu cinzento e cappuccino. Daqui a 10 dias, a África vai parecer um sonho dourado, um lugar de calor e sol forte, vida e morte em todas as suas cores vibrantes. Ontem eu não queria nada além de voltar para o nosso apartamento, na terra dos chuveiros de água quente. Mas agora que estamos deixando a selva, sinto-a atrelada a mim, seus ramos se enroscando em meus tornozelos, ameaçando me fincar nessa terra. Fecho a mochila, que contém o essencial, tudo o que eu achava que seria absolutamente necessário para sobreviver na selva, barrinhas de cereal, papel higiênico, lenços umedecidos, filtro solar, absorvente íntimo e meu celular. Como a palavra essencial soa diferente quando estamos fora do alcance de qualquer torre de telefonia. Quando Richard e eu terminamos de guardar a barraca, Johnny já levou para a caminhonete seus pertences, o equipamento de cozinha e as cadeiras do acampamento. Todos fomos incrivelmente rápidos, até Elliot, que teve dificuldade para desarmar a barraca e precisou da ajuda de Vivian e Sylvia para dobrá-la. A morte de Clarence paira sobre nós, suprimindo conversas despretensiosas, fazendo-nos concentrar em nossas tarefas. Quando põe nossa barraca na traseira da caminhonete, noto o saco de estopa com os restos de Clarence ao lado da mochila de Johnny. Ver aquilo largado ali, com o resto da bagagem, me faz mal. Barracas, confere. Fogão, confere. Homem morto, confere. Subo na caminhonete e me sento ao lado de Richard. O banco vazio de Clarence fica à vista, um duro lembrete de que ele se foi. Os ossos espalhados, a carne digerida. Johnny é o último a subir na caminhonete e, quando a porta dele se fecha, corro os olhos pelo nosso acampamento, agora vazio, pensando, logo não haverá nenhum vestígio de que estivemos aqui. Seguiremos em frente, mas Clarence, não. De repente, Johnny solta um palavrão e desce da caminhonete. Tem alguma coisa errada. Ele vai para a frente do veículo e levanta o capô para inspecionar o motor. O tempo passa. A cabeça dele está oculta pelo capô erguido. Por isso não vejo seu rosto, mas seu silêncio me preocupa. Ele não diz nada como é só um fio solto ou sim, estou vendo o problema. Nada que nos tranquilize. O que foi agora? Sussurra Richard. Ele também sai da caminhonete, embora eu não saiba que conselho poderia oferecer. Ele não sabe nada de carros além de ver o nível de gasolina. Ouço fazendo algumas sugestões. Bateria? Velas? Fio solto? Johnny responde monossílabos quase inaudíveis, o que só me deixa mais alarmada, porque aprendi que, quanto mais terrível a situação, mais calado Johnny fica. Está quente na caminhonete descoberta, quase meio-dia, o sol nos castigando. O grupo salta do veículo e vai para a sombra das árvores. Vejo a cabeça de Johnny se erguer quando ele pede. Não se afastem muito.
Não que alguém pretendesse fazer isso. Já vimos o que acontece quando nos afastamos. O Sr. Matsunaga e ele se aproximam de Richard junto à caminhonete para dar conselhos, porque evidentemente todos os homens, mesmo os que nunca sujam as mãos de graxa, entendem de mecânica. Ou acham que entendem. Nós, mulheres, aguardamos na sombra, afastando insetos, sempre à espreita de algum tremor no mato, que pode ser a única advertência de que um predador se aproxima. Mesmo na sombra, está quente, e me sento no chão. Através dos galhos, vejo o abutre traçando círculos no céu, observando-nos. São estranhamente bonitos, as asas negras esboçando arcos preguiçosos enquanto esperam para comer. O quê? Richard se aproxima de nós, cochichando. Que belo desdobramento. A caminhonete não quer funcionar. O motor nem liga. Endireito o corpo. Estava boa ontem. Tudo estava bom ontem. Richard suspira. Estamos presos aqui. As louras soltam gritos abafados, simultâneos. Não podemos estar presos. Sylvia fica exasperada. Preciso voltar ao trabalho na quinta-feira. Eu também, exclama Vivian. A senhora Matsunaga balança a cabeça, incrédula. Como pode ser? Não é possível. À medida que a voz dela se mescla num coro de agitação crescente, não posso deixar de notar que os abutres traçam círculos cada vez menores, como se guiados por nossa aflição. Escutem. Todos vocês, escutem. Pede Johnny. Viramo-nos em sua direção. Não é hora de entrar em pânico, diz ele. Não há motivo para isso. Estamos perto do rio, portanto temos água à vontade. Temos abrigo. Temos munição e uma provisão de animais à nossa disposição para nos alimentarmos. Elliot solta uma risada nervosa. E aí? O quê? A gente fica aqui e volta à Idade da Pedra? O avião está programado para buscar vocês daqui a uma semana. Quando não aparecermos como combinado, vai haver uma busca. Vão nos encontrar logo. É o que vocês queriam, não é? Uma autêntica experiência na selva. Ele nos olha, um a um, analisando-nos, decidindo se estamos aptos ao desafio. Avaliando qual de nós vai desmoronar, com qual de nós poderá contar. Vou continuar trabalhando na caminhonete. Talvez eu consiga consertá-la, talvez não. Você pelo menos sabe o que há de errado com ela? Pergunta a Elliot. Johnny dirige a ele um olhar duro. Ela nunca quebrou antes. Não sei o que aconteceu. Seu olhar percorre o grupo, como se ele procurasse a resposta em nosso rosto. Enquanto isso, precisamos armar o acampamento de novo. Vamos ficar aqui. Capítulo 6. Boston. Os psicólogos chamam de resistência quando o paciente não chega a tempo porque não quer, de fato, enfrentar seus problemas. Isso também explicava porque Jane estava saindo de casa atrasada naquela manhã. Ela não queria de fato comparecer à necropsia de Leon Gold. Não teve pressa para vestir na filha a mesma camiseta dos Red Sox e o mesmo macacão sujo de terra que Regina tinha feito questão de usar nos últimos 5 dias. E as duas levaram tempo demais comendo cereal e torrada no café da manhã, o que as fez saírem de casa com 20 minutos de atraso. Pode-se acrescentar a isso o engarrafamento até Ivere, onde a mãe de Jane morava, e, quando parou o carro na frente da casa de Angela, Jane estava meia hora atrasada. A casa da mãe parecia menor a cada ano, como se encolhesse com a idade. Ao se dirigir à porta da frente com Regina em seu encalço, Jane viu que a varanda precisava de pintura nova. As calhas estavam entupidas com as folhas do outono e as plantas na fachada ainda tinham de ser podadas para o inverno. Ela teria que telefonar para os irmãos e ver se todos podiam dar uma mãozinha em um fim de semana, porque Angela evidentemente estava precisando. Ela também precisava de uma boa noite de sono, pensou Jane quando Angela abriu a porta. Ficou surpresa com a aparente exaustão da mãe. Tudo nela parecia cansado, da blusa desbotada à calça jeans larga. Quando Angela se inclinou para pegar Regina, Jane viu a raiz branca que se insinuava no cabelo da mãe. Uma visão assustadora, porque Angela era meticulosa com suas visitas ao salão de beleza. Essa mulher era a mesma que, no verão anterior, havia aparecido num restaurante de batom vermelho e salto-agulha. Aqui está meu docinho de cocô, disse Angela carinhosamente ao levar a neta para dentro de casa. A vovó está tão feliz de ver você. Vamos fazer compras hoje? Você não está cansada desse macacão sujo? Vamos comprar para você uma roupa nova e bonita. Eu não gosto de roupa bonita. Um vestido. Que tal? Um vestido de princesa. Eu não gosto de princesa. Mas toda menina quer ser princesa. Acho que ela prefere ser o sapo, interveio Jane. Meu Deus, ela é igual a você. Angela suspirou sem entusiasmo. Você também não me deixava botar um vestido em você. Nem todo mundo é princesa, mãe. Nem acaba com o príncipe encantado, murmurou Angela ao se afastar, levando a neta. Jane a seguiu até a cozinha. O que houve? Vou fazer mais café. Você quer? Mãe, estou vendo que aconteceu alguma coisa. Você precisa ir para o trabalho. Angela deixou Regina em sua cadeirinha. Vá pegar os bandidos. É muito trabalhoso para você cuidar dela. Você sabe que não precisa fazer isso. Ela agora já tem idade para ir para a creche. Minha neta em creche? De jeito nenhum. Gabriel e eu temos conversado sobre isso. Você já fez muito por nós e achamos que merece um descanso. Aproveitar a vida. Ela é a única coisa que eu espero ansiosamente todos os dias, respondeu Angela, apontando para a neta. A única coisa que me faz esquecer
O papai? Ângela deu meia volta e se pôs a encher o reservatório de água da cafeteira. Desde que ele voltou, continuou Jane, nunca mais te vi feliz. Nem um único dia. É tão complicado ter que optar. Fico tão dividida. Queria que alguém me dissesse o que fazer, para não ter que escolher entre eles. É você que precisa escolher, papai ou Corsac. Acho que você deve optar pelo homem que te faz feliz. Ângela encarou com o rosto angustiado. Como posso me sentir feliz e passar o resto da vida culpada? Com seus irmãos me dizendo que preferi separar a família? Não foi você quem nos abandonou. Foi o papai. E agora ele está de volta e quer que todos fiquem juntos de novo. Você tem o direito de seguir com a sua vida. Quando 2 filhos meus me pedem para eu dar outra chance ao seu pai, o padre Donnelly disse que é o que uma boa esposa deve fazer. Ah, ótimo, pensou Jane. A culpa católica era a mais poderosa de todas. O celular de Jane tocou. Ela olhou a tela e viu que era Maura. Deixou cair na caixa postal. E coitado do Vince, continuou Ângela. Eu me sinto culpada por ele também. Todos os planos de casamento que fizemos, vocês ainda podem se casar. Não vejo como. Não agora. Ângela se encostou na bancada da cozinha, a cafeteira chiando às suas costas. Ontem à noite finalmente falei com ele. Jane, foi a coisa mais difícil que fiz na minha vida. E isso era visível no rosto dela. Os olhos inchados, a boca curvada para baixo. Era essa nova e futura Ângela Rizzoli, esposa e mãe virtuosa. Já existem mártires demais no mundo, pensou Jane. A ideia de que sua mãe se juntaria deliberadamente ao grupo a deixou furiosa. Mãe, se essa decisão te deixa triste, você precisa lembrar que é uma decisão sua. Você está escolhendo não ser feliz. Ninguém pode obrigá-la. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Você está no controle e precisa assumi-lo. O celular vibrou ao receber uma mensagem, e ela viu que era Maura novamente, começando a necropsia. Você vem? Vá trabalhar. Ângela balançou as mãos. Não precisa se preocupar com isso. Quero que você seja feliz, mãe. Jane deu meia volta, então se virou novamente para Ângela. Mas você também precisa querer. Foi um alívio para Jane sair para a rua, respirar o ar frio e expulsar dos pulmões a tristeza da casa. Mas ela não conseguiu afastar a irritação com o pai, com os irmãos, com o padre Donnelly, com todo homem que ousava dizer a uma mulher qual era sua obrigação. Quando o celular tocou novamente, ela atendeu com um exasperado. Rizzoli. Sou eu, disse Frost. Oi, estou indo para o necrotério. Chego em 20 minutos. Você ainda não chegou? Me atrasei na casa da minha mãe. Porque você não está lá. Achei que seria mais proveitoso se eu, me dedicasse a algumas outras coisas, em vez de passar a manhã toda vomitando na pia. Boa escolha. Ainda estou esperando a empresa telefônica liberar o registro de chamadas de Gold. Enquanto isso, descobri uma coisa interessante no Google. Em maio, Gold apareceu na Ruby Magazine. O título do artigo era O Mestre dos Troféus de Caça, uma entrevista com o grande taxidermista de Boston. Vi uma cópia moldurada dessa entrevista pendurada na casa dele. É sobre suas aventuras como caçador, matar elefantes na África, alces em Montana. Você devia ler os comentários online sobre o artigo. Foram postados no site da revista. Aparentemente, ele enfureceu os comedores de alface. Era assim que ele chamava as pessoas que se opõem à caça. Olha esse comentário postado por anônimo. Leon Go deveria ser pendurado e eviscerado como o animal que ele é. Pendurado e eviscerado? Parece uma ameaça, observou ela. E talvez alguém a tenha cumprido. Quando Jane viu que estava na mesa do necrotério, quase deu meia volta. Nem o cheiro pronunciado de formol conseguia disfarçar o fedor das vísceras dispostas sobre a mesa de metal. Maura não usava qualquer equipamento especial para respirar, apenas a máscara de sempre e uma proteção plástica sobre o rosto. Estava tão concentrada no quebra-cabeça intelectual apresentado pelas vísceras que parecia imune ao cheiro. A seu lado, havia um homem alto com sobrancelhas grisalhas que Jane não conhecia. Assim como Maura, ele examinava avidamente as vísceras. Vamos começar pelo intestino grosso, disse ele, as mãos enluvadas deslizando pelo órgão. Temos o seco, o colo ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, mas não tem o cólon sigmoide, disse Maura. Exatamente. O reto está aqui, mas não tem cólon sigmoide. É nossa primeira pista. E ele é diferente do outro, que tem cólon sigmoide. Encantado, o homem soltou uma risada. Fico feliz que você tenha me chamado para ver isso. Não é sempre que me deparo com algo tão fascinante. Esse pode ser meu papo durante jantar por meses. Eu não gostaria de estar à mesa, brincou Jane. Maura se virou. Jane, estamos comparando os dois conjuntos de vísceras. Esse é o professor Gás de Beson. E essa é a detetive Rizzoli, da unidade de homicídios. O professor de Beson a cumprimentou com um aceno indiferente e voltou a analisar os intestinos, que evidentemente achava muito mais interessantes. Professor de quê? Perguntou Jane, ainda afastada da mesa. Do cheiro. Anatomia comparada. Harvard, respondeu ele sem olhar para ela, a atenção totalmente voltada para o intestino. Esse segundo órgão, com cólon sigmoide, é o que pertence à vítima, imagino? Perguntou a Maura. Parece que sim. O corte das extremidades é condizente, mas precisaríamos de um exame de DNA para confirmar. Agora, voltando nossa atenção aos pulmões, eu poderia oferecer umas pistas bastante concretas. Como assim? Pistas? Perguntou Jane.
sobre a quem pertencia o primeiro par de pulmões. Ele pegou o órgão e segurou-o por um instante. Em seguida deixou-o sobre a mesa e pegou o outro par. Tamanhos semelhantes, portanto estou imaginando massa corporal semelhante. Segundo a carteira de motorista da vítima, ele tinha 1,72 m de altura e pesava 64 quilos. Bem, esses seriam dele, constatou Gibeson, fitando os pulmões que segurava. Deixou-o sobre a mesa, pegou outro par. Esses são os pulmões que realmente me interessam. O que é tão interessante neles? Indagou Jane. Dê uma olhada, detetive. Ah, você precisa chegar mais perto para ver. Contendo a ânsia de vômito, ela se aproximou das vísceras dispostas sobre a mesa. Arrancadas de seus donos, todas elas pareciam iguais para Jane, as mesmas partes intercambiáveis que ela também possuía. Lembrou-se do cartaz do corpo humano pendurado nas aulas de biologia do ensino médio, revelando os órgãos em sua posição anatômica. Feia ou bonita, toda pessoa é apenas um amontoado de órgãos encerrados num invólucro de carne e osso. Consegue ver a diferença? Perguntou Gibeson. Ele indicou o primeiro par de pulmões. Aquele pulmão esquerdo tem um lobo superior e um lobo inferior. O direito tem não apenas os lobos superior e inferior, mas também um lobo médio. O que resulta em quantos lobos ao todo? 5, respondeu Jane. Essa é a anatomia humana normal. 2 pulmões, 5 lobos. Agora veja esse segundo par encontrado na mesma lata de lixo. Ele é parecido em peso e tamanho, mas com uma diferença essencial. Você está vendo? Jane franziu a testa. Ele tem mais lobos. 2 lobos extras, para ser exato. O pulmão direito tem 4, o esquerdo tem 3. Isso não é uma anomalia anatômica. Ele se deteve. O que quer dizer que não é humano. Foi por isso que eu chamei o professor Gibeson, explicou Maura, para me ajudar a identificar a espécie com que estamos lidando. Um animal grande, retrucou Gibeson. Do tamanho do homem, eu diria, a julgar pelo coração e pelos pulmões. Agora vamos ver se conseguimos alguma resposta a partir do fígado. Ele se dirigiu à extremidade da mesa, onde os 2 fígados estavam dispostos, lado a lado. O primeiro tem os lobos direito e esquerdo, lobos quadrado e caudado. Esse é humano, concluiu Maura. Mas esse outro, Gibeson pegou o segundo fígado e virou-o para examinar o lado contrário. Tem 6 lobos. Maura fitou Jane. De novo, não é humano. Então temos 2 conjuntos de vísceras, disse Jane. Um que imaginamos pertencer à vítima. O outro pertencente a... O quê? Um cervo? Um porco? Nem uma coisa nem outra, respondeu Gibeson. Com base na ausência de cólon sigmoide, no pulmão de 7 lobos e no fígado de 6, acredito que essas vísceras sejam de algum membro da família Felidae. Que é? A família dos gatos. Jane olhou o fígado. Esse gato seria enorme. É uma família extensa, detetive. Inclui o leão, o tigre, o puma, o leopardo e o guepardo. Mas não encontramos nenhuma carcaça assim no local. Vocês deram uma olhada no congelador? Perguntou Gibeson. Encontraram alguma carne que não soubessem identificar? Jane soltou uma risada perplexa. Não encontramos nenhum bife de tigre. E quem comeria isso? Existe um mercado para carnes exóticas. Quanto mais inusitada, melhor. As pessoas pagam pela experiência de comer qualquer coisa, de cascavel a urso. A questão é a origem desse animal. Ele foi caçado ilegalmente e como acabou eviscerado numa casa de Boston. Ele era taxidermista, disse Jane, virando-se para o corpo de Leon Goat, que se achava na mesa ao lado. Maura já empunhava o bisturi e a serra de cortar ossos, e, no balde próximo, o cérebro de Goat estava imerso em conservante. Ele provavelmente eviscerou centenas, talvez milhares de animais. Com certeza nunca imaginou que acabaria como eles. Na verdade, os taxidermistas trabalham de um jeito completamente diferente, observou Maura. Pesquisei o assunto ontem à noite e descobri que os que trabalham com animais de grande porte preferem só eviscerar o animal depois de tirar a pele, porque os líquidos do corpo podem estragar o couro. Eles fazem a primeira incisão ao longo da espinha e arrancam a pele por inteiro. Logo, a evisceração teria ocorrido depois da remoção da pele. Fascinante, opinou Gibeson. Eu não sabia disso. Essa é nossa doutora. Islis, cheia de curiosidades, disse Jane. Ela indicou o cadáver de Goat. Por falar em curiosidades, você já definiu a causa da morte? Acho que sim, respondeu Maura, tirando as luvas sujas de sangue. As feridas do rosto e do pescoço provocadas pelos animais de estimação ocultaram as que antecederam a morte. Mas as radiografias nos deram algumas respostas. Ela se dirigiu ao computador e exibiu uma série de imagens. Não vi nenhum objeto estranho, nada que indicasse o uso de uma arma de fogo. Mas encontrei isso. Ela indicou a radiografia do crânio. É muito sutil, motivo de eu não tê-la notado ao palpar a cabeça. É uma fratura linear do osso parietal direito. O couro cabeludo deve ter amortecido o golpe o suficiente para não vermos nenhuma concavidade, mas só a presença de uma fratura já nos diz que houve emprego significativo de força. Então não teria sido uma queda. A lateral da cabeça é um local pouco provável para uma fratura causada por queda. O ombro nos amorteceria, ou levantaríamos o braço para nos proteger. Não, estou inclinado a achar que foi um golpe na cabeça. Forte o bastante para derrubá-lo. Forte o bastante para matá-lo? Não. Embora haja uma pequena quantidade de sangue dentro do crânio, não teria sido fatal. Isso também deixa claro que,
Depois do golpe, o coração ainda estava batendo. Por alguns minutos, pelo menos, ele estava vivo. Jane fitou o cadáver. Agora apenas um recipiente vazio, despojado de seu maquinário interno. Meu Deus! Não me diga que ele estava vivo quando o assassino começou a eviscerá-lo. Também não acho que a evisceração tenha sido a causa da morte. Maura percorreu toda a sequência de fotografias do crânio, e 2 novas imagens surgiram no monitor. Acho que foi isso aqui. Os ossos do pescoço de Goth reluziam na tela, imagens das vértebras tanto de frente quanto de lado. Há fraturas e deslocamento dos cornos superiores à cartilagem tireoide, bem como do osso hioide. Também há uma grande ruptura da laringe. Maura se deteve. Esmagaram o pescoço dele, provavelmente enquanto estava caído. Um golpe forte, talvez pelo peso de um sapato, bem sobre a cartilagem tireoide. O impacto rompeu a laringe e a epiglote, cortou vasos importantes. Tudo se esclareceu quando fiz a dissecação do pescoço. O Sr. Goth morreu de asfixia, sufocando-se em seu próprio sangue. A ausência de respingos de sangue arterial nas paredes indica que a evisceração foi realizada depois da morte. Jane se manteve em silêncio, o olhar fixo na tela. Como era mais fácil se concentrar numa radiografia do que confrontar o que estava sobre a mesa. As radiografias convenientemente eliminavam a pele e a carne, deixando apenas uma arquitetura sem sangue, os pilares e as vigas do corpo humano. Ela pensou no que levaria uma pessoa a infligir um golpe com o calcanhar no pescoço de um homem. E no que o assassino teria sentido quando o pescoço estalou sobre seu sapato e pôde ver a consciência se esvair do rosto de Goth. Ódio. Poder? Satisfação? Mais uma coisa, disse Maura, abrindo uma nova imagem, agora uma radiografia do tórax. Com todos os outros estragos feitos ao corpo, era surpreendente a normalidade da estrutura óssea, costelas externo bem onde deveriam estar. Mas a cavidade se achava estranhamente vazia, sem as costumeiras sombras anuviadas do coração e dos pulmões. Isso, indicou Maura. Jane se aproximou. Esses arranhões nas costelas? Eu já tinha notado no cadáver ontem. As 3 incisões paralelas. Elas são tão profundas que penetram o osso. Agora veja isso. Maura clicou sobre outra radiografia, e os ossos do crânio surgiram, órbitas encovadas, os seios à face ensombrecidos. Jane franziu o rosto. Os 3 arranhões de novo. Em ambos os lados do rosto, penetrando o osso. 3 lascas paralelas. Por causa dos estragos causados pelos animais de estimação de Goth, não pude ver ontem. Só quando olhei as radiografias. Que ferramenta seria essa? Não sei. Não vi nada na oficina dele que deixasse essa marca. Você disse ontem que as lacerações pareciam ter sido feitas depois da morte. Então qual é o sentido delas, se não são para matar ou provocar dor? Maura pensou no assunto. Ritual. Respondeu. Por um instante, houve apenas silêncio na sala. Jane pensou em outras cenas de crime, outros rituais. Pensou nas cicatrizes que sempre teria nas mãos, lembranças do assassino que tinha rituais próprios, e sentiu-as doerem mais uma vez. O toque do interfone quase fez com que ela desse um pulo. Doutora, Islis, disse a secretária de Maura. O doutor Mikovits está no telefone. Disse que a senhora deixou recado hoje de manhã com um colega dele. Claro. Maura pegou o telefone. Aqui é a doutora. Islis. Jane se voltou para a radiografia. As 3 linhas paralelas nas maçãs do rosto. Tentou imaginar o que teria deixado aquela marca. Era uma ferramenta que ela e Maura nunca tinham visto. Maura desligou o telefone e se virou para o doutor Gibeson. Você tinha razão, disse. Era do zoológico de Suffolk. A carcaça de corvo foi entregue a Leon Goth no domingo. Espere aí, interveio Jane. O que é corvo? Maura indicou o conjunto de vísceras não identificado sobre a mesa do necrotério. Esse é corvo, um leopardo das neves. Capítulo 7. Corvo era uma das nossas atrações mais populares. Estava com a gente há quase 18 anos, por isso ficamos arrasados quando precisou ser sacrificado. O Dr. Mikovits falava no tom murmurado de um parente em luto e, a julgar pelas muitas fotografias penduradas nas paredes de seu escritório, os animais do zoológico de Suffolk eram de fato uma família para ele. Com o cabelo ruivo, crespo e um fiapo de cavanhaque, o Dr. Mikovits parecia ele próprio um animal de zoológico, talvez uma espécie exótica de macaco, com olhos castanhos inteligentes que agora fitavam Jane Frost do outro lado de sua mesa. Ainda não informamos a imprensa, por isso fiquei surpreso quando a doutora Islis perguntou se tínhamos tido alguma perda recente em nosso acervo de felinos de grande porte. Como ela poderia saber disso? A doutora Islis é boa em farejar todo tipo de informações obscuras, disse Jane. Bem, com certeza nos pegou de surpresa. É uma questão um tanto, delicada. A morte de um animal do zoológico? Por quê? Porque ele teve que ser sacrificado. Isso sempre recebe reações negativas. E corvo era um animal muito raro. Que dia foi isso? Foi na manhã de domingo. Nosso veterinário, o Dr. Oberlin, veio ao zoológico para administrar a injeção letal. Os rins de corvo vinham fraquejando há algum tempo e ele perdeu muito peso. O Dr. Rhodes o tirou de exibição há um mês para poupá-lo do estresse de ficar em público. Nós esperávamos conseguir vencer a doença, mas o Dr. Oberlin e o Dr. Rhodes finalmente chegaram à conclusão de que era hora, por mais triste que fosse para eles.
O Dr. Rhodes é outro veterinário? Não. Alan é especialista em comportamento de felinos de grande porte. Conhecia Corvo melhor do que ninguém. Foi ele que o levou ao taxidermista. O Dr. Mickovics ergueu a cabeça ao som de batidas na porta. Ah, aqui está Alan. O título especialista em felinos de grande porte evocava a imagem de um homem forte e rude, com roupa de safari. O homem que entrou no escritório estava de fato de uniforme caque, calça suja de terra, cascas de árvore no casaco de lã, como se acabasse de voltar de uma trilha, mas não havia nada de forte ou rude no rosto agradavelmente franco de Rhodes. Às vésperas de completar 40 anos, com o cabelo castanho escorrido, ele tinha a cabeça parecida com a do Frankenstein, mas uma versão simpática. Desculpem o atraso, disse Rhodes, batendo poeira das pernas da calça. Tivemos um incidente na jaula dos leões. Nada sério, espero, disse o Dr. Mickovics. Não foi culpa dos felinos. São as desgraçadas das crianças. Um adolescente achou que tinha de provar sua masculinidade subindo na cerca externa. Ele caiu no fosso e tive que tirá-lo de lá. Meu Deus! Podemos sofrer algum processo por negligência. Duvido. Ele não correu nenhum perigo real, e tenho certeza de que achou a experiência tão humilhante que jamais a contará a alguém. Rhodes abriu um sorriso aflito para Jane e Frost. Só mais um dia de diversão com os idiotas dos seres humanos. Meus leões, pelo menos, têm bom senso. Esses são a detetive Rizzoli e o detetive Frost, apresentou Mickovics. Rhodes estendeu a mão calejada para eles. Sou o Dr. Alan Rhodes, biólogo de animais selvagens com especialização em comportamento felino. Todos, grandes e pequenos. Ele olhou para Mickovics. Encontraram Corvo? Não sei. Alan, eles acabaram de chegar, e ainda não entramos no assunto. Nós precisamos saber. Rhodes se virou novamente para Jane e Frost. A pele dos animais se deteriora muito rápido depois da morte. Se não for tratada, perde valor. Quanto vale a pele de um leopardo das neves? Perguntou Frost. Considerando a pouquíssima quantidade desse animal no mundo, Rhodes balançou a cabeça. Eu diria que não tem preço. E é por isso que vocês queriam empalhá-lo. Empalhar é uma palavra deselegante, observou Mickovics. Nós queríamos preservar Corvo em todo o seu esplendor. E por isso levaram a Leon Goat para a realização do trabalho. O Sr. Goat era um dos melhores taxidermistas do país. O senhor o conhecia pessoalmente? Perguntou Jane. Só de nome. Jane fitou o especialista em felinos de grande porte. E o senhor, Dr. Rhodes? Eu o conheci quando Debra e eu levamos Corvo à casa dele, respondeu Rhodes. Fiquei chocado hoje de manhã quando soube do assassinato. Quer dizer, nós o vimos com vida no domingo. Me fale desse dia. O que o senhor viu, o que ouviu na casa dele. Rhodes olhou para Mickovics, como se quisesse confirmar se devia responder à pergunta. Pode falar, Alan, disse Mickovics. Afinal, é a investigação de um assassinato. Tudo bem. Rhodes respirou fundo. Na manhã de domingo, Greg, o Dr. Oberlin, o nosso veterinário, sacrificou o Corvo. Segundo o acordo, tínhamos que entregar a carcaça imediatamente ao taxidermista. Corvo pesava mais de 50 quilos, por isso uma funcionária do zoológico, Debra Lopes, me ajudou. Foi muito triste o percurso até a casa do Sr. Goat. Trabalhei 12 anos com Corvo e nós tínhamos uma espécie de ligação. O que parece loucura, porque não se pode confiar num leopardo. Mesmo um leopardo supostamente manso pode nos matar, e Corvo era sem dúvida suficientemente grande para derrubar um homem. Mas nunca me senti ameaçado por ele. Nunca senti nenhuma agressividade nele. É quase como se ele entendesse que eu era um amigo. A que horas o senhor chegou à casa do Sr. Goat no domingo? Por volta das 10 horas, eu acho. Debra e eu levamos direto para lá, porque a pele precisa ser arrancada o mais rápido possível. O senhor conversou com o Sr. Goat? Ficamos um pouco na casa. Ele estava animado para trabalhar num leopardo das neves. É um animal tão raro que ele nunca tinha posto as mãos num espécime. Ele parecia preocupado com alguma coisa. Não, só eufórico com a oportunidade. Levamos Corvo até a garagem, e ele nos chamou à sala, para nos mostrar os animais em que tinha trabalhado ao longo dos anos. Rhodes balançou a cabeça. Sei que ele tinha orgulho do trabalho, mas achei triste. Todas aquelas criaturas lindas, mortas só para ficar à mostra. Sou biólogo. Não sou biólogo, disse Frost, mas também achei muito triste. É a cultura deles. A maioria dos taxidermistas também caça e não entende porque algumas pessoas fazem objeções a isso. Debra e eu tentamos ser educados. Saímos da casa dele por volta das 11 horas, e foi isso. Não sei o que mais posso dizer a vocês. Ele fitou Jane e Frost. Mas e a pele? Estou ansioso para saber se vocês a encontraram, porque vale muito para... Alan, interveio Mickovics. Os dois homens se entreolharam e ambos ficaram em silêncio. Por alguns instantes, ninguém disse nada, uma pausa tão significativa que parecia acompanhada de uma advertência em neon. Alguma coisa está errada. Eles estão escondendo algo. A pele vale muito para quem? Perguntou Jane. Mickovics respondeu, com desembaraço excessivo. Para todos. Esses animais são extremamente raros. Raros como, exatamente, Corvo era um leopardo das neves, disse Rhodes. Pantera oncia, da região montanhosa da Ásia Central. A pele é mais grossa e mais clara do que a do leopardo africano, e restam menos de 5.000 espécimes no mundo. Eles são como fantasmas,
solitários, difíceis de serem vistos, e ficam mais raros a cada dia. A importação da pele é ilegal. É ilegal até vender a pele, nova ou antiga, entre fronteiras estaduais. Não se pode comprar ou vender no mercado aberto. É por isso que estamos ansiosos para saber. Vocês encontraram a pele do corvo? Em vez de responder, Jane fez outra pergunta. O senhor mencionou uma coisa mais cedo, Dr. Hodges, sobre um acordo. O quê? O senhor disse que levou o corvo ao taxidermista como parte do acordo. De que acordo o senhor está falando? Tanto Hodges quanto Mickovics desviaram o olhar. Esse é um caso de homicídio, continuou Jane. Vamos descobrir isso de qualquer maneira, e os senhores realmente não vão querer me deixar com uma má impressão. Conte a ela, disse Hodges. Eles precisam saber. Se isso vazar, Alan, a repercussão vai acabar com a gente. Conte a eles. Tudo bem, tudo bem. Mickovics dirigiu a Jane um olhar pesaroso. No mês passado, recebemos de um possível doador uma oferta que não pudemos recusar. Ele sabia que Corvo estava doente e provavelmente seria sacrificado. Em troca da carcaça fresca, intacta, do animal, faria uma doação substancial ao zoológico de Suffolk. Quão substancial? 5 milhões de dólares. Jane o encarou. Um leopardo das neves vale mesmo tudo isso. Para esse doador, sim. Era uma proposta vantajosa para ambos os lados. Corvo estava condenado. Nós receberíamos um dinheiro bom para nos manter longe de dificuldades, e o doador receberia um animal raro para exibir em sua sala. A única condição dele era que fosse mantido segredo. E ele pediu que Leon Gold fosse o taxidermista, porque é um dos melhores. Imagino que eles se conhecessem. Mickovics suspirou. Enfim, era por isso que eu estava relutante em dizer. O acordo é delicado. Pode deixar nossa instituição em maus lençóis. Porque os senhores estão vendendo animais raros a quem dá o maior lance. Eu fui contra esse acordo desde o início, disse Hodges a Mickovics. Avisei que nos causaria problemas. Agora vão falar horrores de nós. Olha, se for possível manter segredo, contornaremos isso. Só preciso saber que a pele está a salvo, que foi devidamente cuidada. Sinto muito em dizer isso, Dr. Mickovics, anunciou Frost, mas não encontramos nenhuma pele. O quê? Não havia nenhuma pele de leopardo na casa do Sr. Gold. Você está dizendo que ela foi roubada? Não sabemos. Simplesmente não está lá. Mickovics afundou na cadeira, aturdido. Meu Deus, agora acabou tudo. Vamos ter que devolver o dinheiro. Quem é o doador? Perguntou Jane. Essa informação não pode sair daqui. As pessoas não podem saber disso. Quem é ele? Foi a vez de Hodges responder, com indisfarçável desdém na voz. Jerry O'Brien. Surpresos, Jane e Frost se entreolharam. O senhor está falando do Jerry O'Brien? O cara do rádio? Perguntou Frost. O'Brien, a língua mais afiada de Boston. Como vocês acham que nossos benfeitores que gostam tanto dos animais vão se sentir quando descobrirem que fizemos um acordo com o radialista mais agressivo da cidade? O cara que se gaba de suas viagens para caçar na África. Da alegria que sente ao deixar elefantes em pedacinhos, toda a persona dele se funda na glorificação do derramamento de sangue. Hodges bufou, enojado. Se ao menos os coitados daqueles animais pudessem retribuir os tiros. Às vezes precisamos fazer um pacto com o diabo. Alan, argumentou Mickovics. Bem, o acordo agora acabou, porque não temos nada a oferecer a ele, retrucou Alan. É uma desgraça, resmungou Mickovics. Não avisei que isso aconteceria? É fácil para você se manter fora disso. Você só precisa se preocupar com seus felinos. Eu sou responsável pela sobrevivência da instituição. Essa é a vantagem de trabalhar com os felinos. Eu sei que não posso confiar neles. E eles não tentam me convencer do contrário. Hodges olhou para seu celular, que tinha começado a tocar. Quase simultaneamente a porta se abriu e a secretária entrou correndo no escritório. Dr. Hodges, estão precisando do senhor. O que foi? Houve um acidente no cercado do Leopardo. Uma funcionária. Precisam da espingarda. Não. Hodges se levantou num salto e se retirou às pressas do escritório. Jane só precisou de um segundo para tomar sua decisão. Levantou-se e o seguiu. Quando chegou ao pé da escada e saiu do prédio, Hodges já se achava um bocado à frente, correndo por entre os assustados visitantes do zoológico. Jane precisou se apressar para acompanhá-lo. Ao dobrar uma esquina, deparou-se com um paredão de gente em frente ao cercado do Leopardo. Meu Deus! Gritou alguém. Ela está morta? Jane avançou por entre a multidão até alcançar o parapeito. A princípio, só viu a vegetação e os rochedos artificiais pelas grades da jaula. Então, quase oculto pelos galhos, algo se mexeu. Era uma cauda, contorcendo-se sob uma saliência do rochedo. Jane avançou para o lado, em busca de uma vista melhor do animal. Só quando alcançou o limite do cercado viu sangue, uma faixa reluzente escorrendo pelo rochedo. Pendendo do alto, havia um braço humano, o braço de uma mulher. Curvado sobre a vítima, o leopardo fitou Jane, como se a desafiasse a roubar sua presa. Jane ergueu a arma e se deteve, dedo no gatilho. Será que a vítima estava em sua linha de tiro? Não dava para ver o topo do rochedo. Não dava para saber se a mulher estava viva. Não atire. Ela ouviu o Dr. Hodges gritar, dos fundos da jaula. Vou atraí-lo para a jaula noturna. Não dá tempo, Hodges. Precisamos tirá-la daí. Não quero que ele morra. E ela? Hodges bateu nas grades. Rafiki, carne. Vem.
Vem para a jaula noturna. Foda-se, pensou Jane, e mais uma vez levantou a arma. O animal estava bem à vista. Seria um tiro direto na cabeça. Havia a chance de a bala atingir a mulher também. Mas, se não atirassem logo dali, ela morreria de qualquer maneira. Com ambas as mãos fixas na arma, Jane apertou lentamente o gatilho. Antes que pudesse atirar, sobressaltou-se com o estampido de uma espingarda. O leopardo caiu do rochedo na grama alta. Instantes depois, um homem louro usando o uniforme do zoológico corria pela jaula na direção do rochedo. Deb chamou. Deb. Jane olhou ao redor em busca da entrada da jaula e viu uma trilha lateral com uma placa que dizia apenas funcionários. Seguiu o caminho até os fundos do cercado, onde a porta se achava entreaberta. Entrou na jaula e viu uma poça de sangue ao lado de um balde e um rodo caído. O sangue manchava o caminho de concreto em um agourento rastro deixado pelo corpo arrastado, pontuado por pegadas. O caminho conduzia ao rochedo artificial, nos fundos da jaula. Na base do rochedo, Rhodes e o homem louro se encontravam curvados sobre o corpo da mulher que haviam tirado do topo. Respira, Deb, pedia o homem louro. Respira, respira. Não estou sentindo batimento, disse Rhodes. Onde está a ambulância? O homem louro correu os olhos ao redor, em desespero. Precisamos de uma ambulância. Está vindo. Mas, Greg, acho que não tem nada. O homem louro plantou a palma das mãos no tórax da mulher e começou a pressioná-lo, a fim de reanimá-la. Me ajuda, Alan. Faz respiração, boca a boca. Precisamos agir em conjunto. Acho que é tarde, lamentou Rhodes. Ele pôs a mão no ombro do homem louro. Greg, vai se fuder. Alan, eu mesmo faço isso. Ele encostou a boca na boca da mulher, forçando o ar por entre os lábios pálidos, e começou a pressionar as mãos espalmadas novamente. Os olhos dela já se anuviavam. Rhodes olhou para Jane e balançou a cabeça. Capítulo 8. A última visita de Maura ao zoológico de Suffolk havia sido num fim de semana quente de verão, quando as aleias estavam cheias de crianças derramando sorvete e jovens pais empurrando carrinhos de bebê. Mas, nesse dia frio de novembro, Maura encontrou o zoológico lúgubre e deserto. No espaço destinado aos flamingos, as aves alisavam suas penas em paz. Pavões trotavam pelas aleias sem serem incomodados por câmeras ou crianças em seu encalço. Como seria bom passear sozinha e se demorar diante de cada animal. Mas a morte a havia chamado ali hoje, e Maura não tinha tempo para apreciar a visita. A funcionária do zoológico a conduzia apressadamente diante do cercado dos primatas, em direção às jaulas dos cães selvagens. Território carnívoro. Sua guia era uma jovem chamada Jen, vestida com um uniforme caque, cabelo louro preso num rabo de cavalo e bronzeado saudável. Teria aparecido à vontade num documentário sobre animais selvagens da National Geographic. Fechamos o zoológico logo depois do incidente, explicou Jen. Levamos mais ou menos 1 hora para retirar todos os visitantes. Ainda não acredito que isso aconteceu. Nunca tivemos que lidar com nada assim. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Maura. Há quase 4 anos. Quando eu era pequena, sonhava em trabalhar num zoológico. Tentei entrar para a faculdade de veterinária, mas não consegui. Ainda assim, faço o que amo. É preciso amar esse trabalho, porque com certeza não fazemos pelo salário. Você conhecia a vítima? Sim, somos um grupo bem próximo. Ela balançou a cabeça. Não consigo entender como Deb pode ter cometido esse erro. O Dr. Rhodes sempre nos advertiu em relação ao Rafiki. Nunca dê as costas a ele. Nunca confie num leopardo. E nisso, eu achava que ele estava exagerando. Você não fica apreensiva, trabalhando tão perto de grandes predadores? Não ficava, mas isso muda tudo. Elas viraram uma esquina. Foi aqui que aconteceu. Não havia necessidade de avisar. A seriedade no rosto das pessoas que se encontravam em frente à jaula informava Maura que as duas haviam chegado ao seu destino. Naquele grupo estava Jane, que se afastou dos outros para cumprimentá-la. Esse é um caso que você dificilmente vai ver de novo, observou. Você está investigando a morte? Não, já estava de saída. Pelas informações que reúne, foi um acidente. O que aconteceu? Parece que a vítima estava limpando a jaula quando o felino atacou. Ela deve ter se esquecido de fechar a jaula noturna, e o animal foi para a área de exibição principal. Quando cheguei aqui, já era tarde. Jane balançou a cabeça. Isso nos lembra exatamente onde ficamos na cadeia alimentar. Que tipo de felino foi? Um leopardo africano. Havia um macho grande na jaula. Ele está preso? Morreu. O Dr. Oberlin. Aquele cara louro ali tentou acertá-lo com uma espingarda de dardos tranquilizantes, mas errou 2 vezes. Acabou tendo que matá-lo. Então é seguro entrar agora. É, mas está um horror. É muito, mas muito sangue. Jane olhou para seus próprios sapatos, manchados, e balançou a cabeça. Eu gostava desses sapatos. Fazer o quê? Ligo para você mais tarde. Quem vai me acompanhar? Deve ser Alan Rhodes. Quem? É o especialista em felinos de grande porte do zoológico. Jane se virou para o grupo de homens reunidos junto ao parapeito. Dr. Rhodes, a doutora. Isis está aqui, do Departamento de Medicina Legal. Ela precisa ver o corpo. O homem de cabelo castanho que se aproximou dela ainda parecia estar chocado com a tragédia. A calça do uniforme estava suja de sangue, e sua tentativa de sorrir não disfarçou a tensão do rosto.
Ele estendeu automaticamente o braço para cumprimentá-la, então notou que havia sangue seco na mão e a recolheu. Sinto muito que tenha que ver isso, disse. Sei que já deve ter visto muita coisa feia, mas isso é terrível. Nunca lidei com o ataque de um felino, admitiu Maura. Essa também é minha primeira vez. E espero que seja a última. Ele tirou um chaveiro do bolso. Vou levá-la ao setor dos funcionários. É onde fica o portão. Maura se despediu de Jane e acompanhou Rhodes pela trilha repleta de arbustos na qual se lia apenas funcionários. O caminho passava por outras áreas de exibição e conduzia aos fundos da jaula, local que ficava oculto ao público. Rhodes abriu o portão. Vamos passar pela jaula de manipulação. Existe um portão interno de cada lado dessa jaula. Um conduz à área que fica exposta ao público. O outro leva à jaula noturna. O que é a jaula de manipulação? É uma parte desmontável que usamos para controlar o animal na hora da vacinação. Quando ele entra nessa parte, empurramos a grade e ele fica preso ali. Facilita na hora de vacinar ou injetar algum outro remédio. Estresse mínimo para o animal e segurança máxima para o funcionário. Foi por aqui que a vítima entrou? O nome dela era Debra Lopes. Sinto muito. Foi por aqui que Debra entrou? É um dos acessos. Também tem uma entrada separada para a jaula noturna, onde o animal fica durante o tempo em que não está em exibição. Eles entraram na jaula, e Rhodes fechou o portão, prendendo-os num corredor claustrofobicamente estreito. Como você pode ver, existem portões nas duas extremidades. Antes de entrar na área de exibição, confirmamos se o animal está preso no outro lado. É a primeira regra de segurança, sempre saber onde o animal está. Sobretudo o Rafiki. Ele era particularmente perigoso. Todo leopardo é potencialmente perigoso, ainda mais a espécie Panthera pardus. O leopardo africano. Eles são menores do que o leão ou o tigre, mas são silenciosos, imprevisíveis e poderosos. O leopardo pode arrastar uma carcaça muito mais pesada do que ele para o alto de uma árvore. Rafiki estava no auge da forma e era muito agressivo. Era mantido sozinho porque atacou a fêmea que tentamos deixar com ele. Debbie sabia que ele era perigoso. Todos sabíamos. Então, como ela pode ter cometido esse erro? Ela era nova no trabalho. Debbie trabalhava aqui há pelo menos 7 anos, então não foi falta de experiência. Mas mesmo funcionários veteranos às vezes se descuidam. Não confirmam o paradeiro do animal ou se esquecem de trancar o portão. Greg disse que, quando chegou aqui, encontrou o portão da jaula noturna escancarado. Greg? Dr. Greg Oberlin, nosso veterinário. Maura se voltou para o portão da jaula noturna. A tranca não poderia ter dado problema. Eu testei. A detetive Risoli também. Está perfeita. Dr. Rhodes, não consigo entender como uma funcionária experiente deixa a porta da jaula de um leopardo aberta. É difícil acreditar, eu sei. Mas posso te mostrar uma lista de acidentes semelhante desenvolvendo felinos de grande porte. Já aconteceu em zoológicos do mundo inteiro. Desde 1990, houve mais de 700 incidentes só nos Estados Unidos, com 21 pessoas mortas. No ano passado mesmo, na Alemanha e no Reino Unido, funcionários experientes foram mortos por tigres. Em ambos os casos, simplesmente se esqueceram de trancar o portão. As pessoas se distraem, ou se descuidam, ou começam a achar que os felinos são amigos que nunca fariam mal a eles. Estou sempre dizendo à nossa equipe, nunca confie em um felino de grande porte. Nunca dê as costas a ele. Não estamos falando de gatinhos de estimação. Maura pensou no gato cinza que havia acabado de adotar, o gato cujo afeto ela agora tentava ganhar com sardinhas caras tigelas de leite. Ele era só mais um predador ardiloso que havia decretado Maura sua empregada. Se ele pesasse 50 quilos a mais, ela não teria dúvida de que seria vista não como amiga, mas como uma saborosa fonte de carne. Era possível confiar em um felino? Rod destrancou o portão interno, que conduzia à área de exibição ao público. Provavelmente foi por aqui que Debbie entrou, disse. Encontramos muito sangue ao lado do balde do rodo, de modo que ela provavelmente foi atacada enquanto fazia a limpeza da manhã. A que horas teria sido isso? Umas 8 ou 9 horas. O zoológico abre às 9 para os visitantes. Rafiki se alimentava na jaula noturna, antes de sair para a área de exibição. Tem alguma câmera de segurança aqui atrás? Infelizmente, não. Por isso não temos nenhum registro do incidente ou do que precedeu. E o estado de espírito da vítima? Da Debbie. Ela estava deprimida? Aborrecida com alguma coisa? A detetive Risoli fez a mesma pergunta. Se ela teria usado o animal para se suicidar. Rhodes balançou a cabeça. Ela era uma mulher muito positiva, otimista. Não a imagino cometendo suicídio, apesar do que estava acontecendo em sua vida. Estava acontecendo alguma coisa. Ele se deteve, a mão ainda no portão. Não está sempre acontecendo alguma coisa na vida das pessoas? Sei que ela tinha acabado de terminar com Greg. O Dr. Oberlin, o veterinário, ele assentiu. Debbie e eu conversamos sobre isso no domingo, quando levamos o corpo de Corvo ao taxidermista. Ela não parecia estar muito abalada. Estava mais aliviada. Acho que foi bem mais difícil para Greg. Foi complicado para ele, porque os dois trabalham aqui e se veem pelo menos uma vez por semana. Mas eles se davam bem? Até onde sei, sim. A detetive Risoli conversou com Greg, e ele está arrasado. E, antes que você faça a pergunta óbvia, ele disse que não estava nem perto dessa jaula quando aconteceu. Que veio correndo quando ouviu os gritos. Da Debbie, Rod se mostrou pesaroso. Duvido que ela tenha vivido bastante para gritar. Não,
Foram os gritos de uma visitante. Ela viu sangue e começou a pedir ajuda. Ele abriu o portão da área de exibição. Ela está nos fundos, perto dos rochedos. A meros 3 passos do portão, Maura se deteve, transtornada com os indícios do ocorrido. Era o que Jane havia descrito como muito, mas muito sangue. Ele se derramava sobre a vegetação e se concentrava em poças no chão de concreto. Havia gotas espalhadas em todas as direções, lançadas pelos últimos batimentos desesperados da vítima. Rhodes voltou-se para o balde virado de lado e o rodo. Ela provavelmente não o viu chegar. O corpo humano tem 5 litros de sangue, e foi ali que Debbie Lopes derramou a maior parte do seu. O sangue ainda estava fresco quando outras pessoas passaram pelo local. Maura viu várias pegadas e nódoas no chão. Se ele a atacou aqui, perguntou. Por que a arrastou para os fundos da jaula? Por que não comê-la onde ela caiu? Por que o instinto do leopardo é proteger a presa? Na selva, haveria animais que brigariam por ela. Leões e hienas. Então o leopardo leva a presa para algum lugar que fique fora de alcance. As manchas de sangue indicavam o progresso do leopardo ao arrastar sua presa humana pelo chão de concreto. Naquele rastro irregular, uma pegada da pata sobressaía, prova assustadora do tamanho e da força daquele predador. O rastro de sangue conduzia aos fundos da área de exibição. Na base de um grande rochedo artificial, estava o corpo, coberto com uma manta verde-oliva. O leopardo, morto, estava caído ali perto, a boca entreaberta. Ele arrastou o corpo para aquela saliência do rochedo, explicou Rhodes. Nós a descemos para tentar a reanimação cardiorrespiratória. Maura olhou para o rochedo e viu o fio seco de sangue que havia escorrido dali. Ele a levou lá para cima. Rhodes assentiu. Eles são fortes assim. São capazes de levar um antílope pesado para uma árvore. O instinto é ir para o alto e deixar a carcaça num galho, onde possam se alimentar sem incômodos. Era o que ele estava prestes a fazer quando Greg o matou. Àquela altura, Debbie já tinha morrido. Maura calçou as luvas e se agachou para afastar a manta. Uma rápida olhada no que havia sobrado do pescoço da vítima foi o suficiente para ela constatar que era impossível sobreviver ao ataque. Em silêncio, estarrecida, ela fitou a laringe esmagada, a traqueia exposta, o pescoço aberto tão profundamente que a cabeça pendia para trás, quase decepada. É assim que eles agem, disse Rhodes, os olhos desviados, a voz trêmula. A natureza criou os felinos para serem perfeitas máquinas de matar, e eles vão direto na garganta. Esmagam a coluna, rasgam a jugular e as carótidas. Pelo menos a presa está morta antes de começarem a se alimentar. Parece que é uma morte rápida. É sanguinação. Não rápida o bastante. Maura imaginou os últimos segundos de Debbie Lopes, o sangue jorrando como um chafariz pelas carótidas cortadas, invadindo sua traqueia lacerada, inundando os pulmões. Uma morte rápida, sim, mas, para a vítima, aqueles segundos finais de terror e asfixia deviam ter parecido uma eternidade. Ela cobriu com a manta o rosto da mulher morta e voltou a atenção ao leopardo. Era um animal magnífico, com um peitoral grande e uma pele lustrosa que brilhava sob a luz do sol. Ela fitou os dentes afiados e imaginou a facilidade com que rasgariam o pescoço de uma mulher. Com um arrepio, levantou-se e viu, pelas grades da área de exibição, que a equipe do necrotério havia chegado. Ela adorava esse felino, disse Rhodes, olhando para Rafki. Quando ele nasceu, ela dava mamadeira a ele, como se fosse um bebê. Acho que nunca imaginou que ele faria isso. E foi o que a matou. Ela se esqueceu de que ele era um predador, e nós somos sua presa. Maura tirou as luvas. Já notificaram a família? A mãe dela mora em Saint-Louis. O diretor do zoológico, o Dr. Mikovits, já telefonou para ela. Vamos precisar das informações de contato dela, para as providências do enterro, depois da necropsia. A necropsia é necessária mesmo? A causa da morte parece óbvia, mas sempre há perguntas que precisam ser respondidas. Por que ela cometeu esse erro fatal? Ela estava debilitada por drogas, álcool ou alguma doença. Ele assentiu. Claro, nem pensei nisso, mas ficaria chocado se você encontrasse qualquer droga no organismo dela. Não seria a mulher que eu conheci. A mulher que você acha que conheceu, pensou Maura ao sair da jaula. Todo ser humano tinha seus segredos. Ela pensou nos seus, tão bem guardados, e em como seus colegas ficariam assustados ao saber deles. Até Jane, que a conhecia melhor do que todos. Quando a equipe do necrotério levou a maca para a jaula, Maura ficou no parapeito, tentando imaginar o que os visitantes teriam visto. O local do ataque do leopardo não ficava à vista, oculto por um muro, e a vegetação teria dissimulado o deslocamento do corpo. Mas a saliência do rochedo onde ele tinha deixado o preso ficava bem à vista e estava agora marcada pelo terrível rastro de sangue que havia escorrido. Não era de admirar que as pessoas tivessem gritado. Maura sentiu um arrepio atravessar sua pele, como o hálito frio de um predador. Ao se virar, correu os olhos ao redor. Viu o Dr. Rhodes entretido numa conversa com os guardas do zoológico, preocupados. 2 funcionários consolavam um ao outro. Ninguém olhava para Maura. Ninguém sequer parecia notar que ela estava ali. Mas ela não conseguia se livrar da sensação de que era observada. Então o viu, pelas grades de uma jaula próxima. A pele bege estava quase invisível contra o rochedo cor de areia, os músculos poderosos prontos para o salto. Observava silenciosamente sua presa, os olhos fixos nela. Apenas nela. Maura olhou a placa pendurada no parapeito. Puma com color. E pensou, eu também não o teria visto chegar.